E aí, pessoal? Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio aqui do Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou o Arthur Pires. Exato, estamos aqui com um convidado mega especial que está disposto a falar muita coisa. O nome dele está na crista da onda. Não exatamente por ele, mas por uma outra pessoa, mas a gente vai falar daqui a pouco. Se você quiser saber, sabe o que você tem que fazer? Esperar a vinheta rodar. Roda aí. Mas antes da gente revelar o nosso convidado de hoje, temos alguns pedidos. Por favor, faça isso pela gente. Se inscreva no canal, meu povo. Exato, a gente Você que tá assistindo o vídeo tem que se inscrever, né, A gente amigo? podia estar o quê? Matando, roubando, mas a gente tá Então, o quê? Pedindo pra amigo. você se inscrever aqui no canal, É só sabe? clicar no botãozinho, ó. Deixa o seu comentário também, conforme a entrevista vai acontecendo. Curta o vídeo, compartilha e siga a gente nas redes sociais. É isso. Exatamente. Dito isso, agora sim. Exato, ó. Todos os perfis estão aqui na descrição do Ah, é vídeo, tá? verdade. Agora vamos apresentar o nosso convidado, que dispensa apresentações, porque esse homem, ele não está dentro de um reality show, mas ele tá vivendo um reality show paralelo aqui fora, né não, Bruno? Seja muito bem-vindo, Bruno Salomão. Poxa, eu que agradeço, Perlini, Arthur, obrigado aí, cara. Realmente, eu tô vivendo junto. É, a mesma né? coisa. Porque assim, você participou do Power Couple no ano Sim. passado, você que não era uma pessoa midiática, você se Não. tornou uma figura midiática, Uhum. participou, só que você não estava acompanhando o que estava rolando enquanto vocês Não. estavam ali no Power Couple. Agora você tá com a sua mulher, Sim. Débora Albuquerque, lá participando da Fazenda, tomando altas pedradas lá, e você também administrando as pedradas do lado de cá, né? Abre o coração pra gente, como é que tá esse momento, Ei, Bruno? Tá caralho, dormindo? no roendo os remedinhos, a gente tá dando uma rodinha, ver se dorme, mais um pedaço. Mas não, na verdade, é o que você falou, Perlini. A gente passou 3 meses dentro do Power Couple, é mais ou menos o que a Débora tá lá, a Débora ainda tá na metade, Uhum. mas a gente só tem que bater de frente com aquele pessoal que tá ali, né? Exato. E muita coisa a gente não vê. A gente do lado de cá, você vê tudo. Uhum. Você vê o que tá atingindo ela e o que ainda vai atingir ainda. Então é muito mais complicado, a gente Uhum. sofre muito mais. Então eu falei para vocês aqui fora do ar, eu não tinha insônia, eu passei a ter insônia, eu não consigo dormir direito. Dor de barriga, azia, Meu Deus. O corpo tá falando. perde peso, cara, você perde peso, você não consegue ir pra academia. Meu personal até deu um tempo pra ele, porque todo dia ele ligava, Bruno, vem, cara, eu fui dormir 6h30, como é que eu vou treinar às 8h30? Não dá. Dormir É, 6h30. não, não não, dá. não, não. A rotina muda toda, você não consigo ir trabalhar do jeito que tem que ser, porque como que você tá, eu faço parte da equipe da Débora aqui fora Aham. também, lógico, e então eu tenho que trabalhar igual eles. Né? Sim. É complicado, é muito mais difícil aqui fora do que lá dentro. É, não, porque assim, você não tem que trabalhar só pela Débora, você tem a sua profissão, você é Sim, médico, você sim. tem O dia a seu dia pra trabalho, fazer, né? né? Justamente. E abrir mão dessas coisas em prol de um reality show onde sua mulher tá no olho do furacão, olha, eu não queria estar no seu lugar. Eu agradeço por não Nossa. estar no Se seu você lugar. pensar assim, não, eu só não vou trabalhar nos dias importantes da Fazenda. Terça, quarta e quinta, acabou. Então é segunda e sexta, Só, acabou. E é dia o quê? Pra dormir, Pra dormir, provavelmente. Olha aproveita lá. pra dormir, acordar mais tarde. Acabou. Só. Não tá fácil, não. Agora, você não está na Fazenda, É. mas praticamente tá. Né? Vamos combinar que assim, o start da Fazenda já envolveu seu nome. Nossa Ali nem Senhora. começou, aliás, foi no aquecimento. Tipo, metade do elenco nem tinha Nem sido sabe. apresentado, o Bruno tava lá Bruno dentro chegou já. no Falta. Então, eu quero começar, eu acho que justamente por essa parte. Sim. Quando teve toda essa história que você falou que a única que seria possível de peitar a Deolane seria a Débora. É. Como que foi a circunstância dessa fala? Como isso Isso. foi dito? Sim. Como que isso chegou lá dentro? Sim. Conta pra gente. Na verdade, eu queria falar pra vocês que depois de 50 dias eu já mandei minha requisição querendo o meu pagamento cachê, também, né? meu cachê. Tá certo. Porque eu tô mais falado do que o André, mais falado do que Gente, muito você participante tá ali, partici- mas muito Você mais. tem muito mais tempo de vídeo lá dentro do que muito participante que tá meu lá, nome né? rodou muito mais. Mas então, vamos lá falar sobre isso, Arthur. Foi assim, ó. Quando elas foram para o hotel, no meio da semana, vocês lembram, foram liberados 6 nomes. Sim, né? sim. Então, a gente tem um canal do YouTube que era para comentar realities, mas aí eu falei, olha, avisei para todo mundo que estava lá, falei, gente, eu não vou mais comentar reality, eu vou falar sobre a participação da Débora e arrumar votações, tudo isso. Beleza. E aí, numa das perguntas, foi no dia um dia ou dia depois, foi sobre isso. Bruno, essas 6 pessoas que saíram, que foram anunciadas,
1h30 já de podcast, de live. Dessas 6 pessoas aí que foram anunciadas com a Débora, você não acha muito ruim ela entrar com a Deolane, que já é tão favorita assim, que já vai entrar para ganhar, você não acha muito ruim para a Débora? Eu fui e falei, olha, dentro dessas pessoas que estão aí, eu vou falar para vocês. Eu só podia falar das 6, né? Porque eu só sabia de 6. Dentro dessas pessoas, eu vou falar para vocês. Eu não tenho medo, não. Porque eu tenho certeza que a Débora é uma das pessoas, que a Débora é a única entre esses 6 que pode ganhar da Deolane, sim, na votação aqui fora. E eu falei assim, vou ganhar da votação aqui fora. Ainda, no finalzinho, eu falei assim, e olha, gente, que eu não estou falando de briga, eu estou falando de votação. Por quê? Porque a Deolane e a Débora se conhecem aqui de fora, não acreditam em brigas assim. Então, eu acredito que na votação, sim, porque quando o público enxergar o jogo da Débora, vai gostar mais do jogo da Débora do que da Deolane. Sim. Porque o público de televisão já conhece a Débora e não conhece a Deolane. Né? São públicos totalmente diferentes. A Débora não é forte no Instagram, não é forte em Twitter, mas tem um público já criado pelo Power Couple. Então eu falei nisso, só que aí o nosso amigo jornalista deu uma encurtada e passou só o que ele queria jogar lá dentro, né? Virou uma outra história. Ele botou que eu estava causando uma guerra aqui fora. E não foi guerra, porque eu botei aquilo, muita gente achou ruim, eu vou falar para vocês que muita gente achou ruim de eu ter falado isso, porque interpretaram nessa mesma coisa. Se você fazendo uma rivalidade feminina, isso, né? Justamente. E eu falei nos votos aqui fora, tá tudo lá no vídeo e tal. Eu falei, na votação aqui fora, acho que o público vai mais com a Débora do que com a Deolane. E aí ele jogou lá pra dentro, eu tomei um susto na hora que foi. Você não sabia de nada que isso. Não, nunca. O Léo é uma bomba. E a Débora também tomou esse susto lá, muito grande, porque é uma informação de fora pra cá. A reação dela foi nítida, né? Uma informação de fora pra dentro, né? Se fosse pra contar pra Débora, eu contava. E aí a Deolane ainda falou que já sabia, a Pétala já falou que já sabia também, né? Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Eu tenho até uma percepção pra compartilhar contigo, Bruno, porque quando teve aquela coletiva de imprensa lá no Hoje em Dia, eu tava lá, né? Fui um dos jornalistas selecionados pra sabatinar a galera. E depois que a gente sabatinou os nomes revelados, os jornalistas, a gente se fala o tempo todo, né? E aí o consenso ao qual a gente chegou é que a Débora estava muito mais preparada do que todos os nomes que foram selecionados ali. A gente, a gente foi selecionado pra fazer aquela sabatina com as pessoas porque eles queriam que a gente desse uma cutucada em todo mundo. E a gente foi na ferida de todo mundo. Eu fui na ferida da Débora também, né? Tamo lá. E a Débora, ela se saiu de uma maneira tão elegante, tão preparada, com umas respostas tão boas. E aí vem a Deolane cabisbaixa, tipo, com aquele tom assim não sei se eu quero estar aqui. Naquela hora, nós 8 que estávamos ali, a gente chegou num consenso que a Débora era a pessoa melhor preparada. E eu digo que, até agora, assim, é a minha percepção, ela me mostra que ela é a pessoa mais preparada inclusive do que a Deolane. Sim. Porque ela não tá agindo de uma maneira, como eu posso dizer, ela não tá indo pro baixo nível, né? Isso, ela tá mantendo... pressão. Até na hora dela, tipo, cutucar a pessoa, ela vai ali, subterrânea, não é igual a outra lá que fala um monte de coisa. Que eu nem sabia, eu fui pegar dicionário pra entender alguns xingamentos. Dizeres. Alguns dizeres que eu falei, será que ela tá xingando? Eu não sabia. Você sai desse patamar. Nesse lance, nessa percepção que a gente teve lá, eu preciso perguntar isso, Bruno. A Débora, de fato, se preparou pra Fazenda? E como foi essa preparação? Isso, vamos lá então. Gente, a Débora sempre se preparou pra Fazenda. Então, eu vou contar uma história pra vocês. A Débora, 10 anos atrás, quando eu conheci a Débora, ela estava pré-selecionada para a Fazenda. Só que não sei se vocês vão lembrar, na época a Fazenda não gostava muito de casais, né? Pessoas que tinham namorado, essas coisas, para fazer casal lá dentro, era mais solteiro. Então o pessoal escondia. Às vezes o pessoal ainda entrava, tinha relacionamento aqui fora, mas não falava muito. E eu tinha conhecido a Débora nessa época. Né? E no dia da pré-apresentação dela, no grupo da reunião, eu morava em Florianópolis, eu fui fazer uma surpresa para ela e cheguei no meio do negócio. Porque ela falou para mim que ela não quis contar sobre a história da Fazenda, porque ela estava com medo disso, e eu fui fazer. Ela falou que era no aniversário de uma amiga dela. Eu consegui o endereço de onde era o local e fui. E não era. E acabou tendo que me apresentar como namorado dela lá. O tio dela me apresentou assim. E logo depois a Débora foi trocada por uma paniquete, na época. Tá? Então, que temporada que foi isso? Ai, cara, bota aí 10 anos atrás. Estamos na temporada 14. Se eu não me engano, foi aquela Deve ter sido a 6, gente. Não, foi como é que ela chama? A paniquete, aquela lourinha, que ela entrou namorando e depois casou, até casada hoje com... Ai, Ariane. Ariane. Essa temporada. A Ariane entrou no lugar dela.
E aí, assim, mas não tinha nada assinado, não. A gente era só um pré ali pra conhecer, mas tava 2 pés lá dentro já. Bruno, você estragou sem querer. Então, estraguei sem querer. Sem querer, Isso foi um baque grande pra Débora, porque eu tomei isso, ela tentou falar que não, que foi eles que mudaram lá, mas a gente sabia disso e depois a gente enxergou isso que tinha perdido. E aí, gente, saiu essa oportunidade e não apareceu mais. E a Débora foi fazer a vida dela, foi fazer Feira do Riso na Record, tal, na Rede TV, e até que ela engravidou. Quando engravidou, aí que fecharam as portas tudo, não conseguia mais nada. E eu falei, Débora, se você tem um sonho de ser apresentadora, vamos por onde a gente consegue ir. E a gente foi lutando através de assessoria, aí a Débora começou a fazer vários programas de TV, de ETV e tal, até que chegou essa oportunidade que caiu do céu aí do Power Couple. Só que para isso eu precisava entrar, né? Mas o diferencial é que eu sempre dei apoio, então, enquanto ela não estava trabalhando, era pagar assessoria, essas coisas todas. E quando foi pro Power Couple, eu falei, cara, e agora? Eu tenho que ir pro Power Couple. Foi o momento de reparar, né? Mas aí foi isso que aconteceu. Eu falei, cara, eu estraguei lá atrás, eu vou ter que fazer parte desse momento. Por sorte minha, mas azar do que estava acontecendo, no primeiro ano que a gente foi chamado, o Power Couple foi cancelado por causa da pandemia. 2020. Isso. Me deu um respiro, porque eu não tinha nada preparado aqui fora para isso. Não estava preparando minha vida para isso. Nem psicologicamente, Nem psicológico. imagino, A né? Débora tomou outro baque, porque ela ficou com medo de não ser chamada no outro ano. Não tem garantia. Esperar mais um ano. Não tem garantia. Aparece outro alguém no hype aí, entra no lugar. Mas mesmo assim eu arrisquei, preparei toda a minha rotina aqui fora, minha vida toda aqui fora, e no outro ano a gente foi chamado, e a gente entrou, eu falei, vambora, vamos de cabeça, com o risco de me queimar e acabar com a minha carreira médica. Mas como eu já tinha ser cancelado já. Não era nem ser cancelado, porque eu não ligo pra isso, porque eu não vivo da mídia, né? Mas com medo dos meus pacientes, né? Da visão que eles fossem, por que o Bruno tá ali? Pô, eu tô tratando com o Bruno há 10 anos e o cara tá na legal, você me largou aqui, então eu montei toda essa estrutura pra me proteger. E aí a gente entrou e foi super bem, ficamos em segundo lugar e tal. A partir daí a gente enxergou, Débora, eu acho que seu caminho voltou de novo. Vamos nos preparar que daqui a pouco a oportunidade vem. Não sei se vai ser ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, mas acho que uma hora vai cair na Fazenda, porque nossa participação foi muito forte no Power Couple. Sim. Foi mesmo. E aí logo depois já chamaram ela no Faro para fazer o famoso Em Apuros. E aí foi a consagração dela, porque ela deu tudo que eles pediram, fez tudo e ganhou ela se entrega. Ela se entrega. É inegável. Se entrega. E mais do que natural, eu falei, cara, agora, Débora, nós estamos a 2 passos de cair numa fazenda. E realmente aconteceu. Quando aconteceu, a primeira coisa que eu perguntei, aí ela ficou nervosa, tal, falou, poxa, agora é minha chance, minha vida e tal. Eu falei, cara, você quer que a gente contrate um psicólogo? Falei mesmo, você quer? Porque ela estava muito nervosa na hora, ela falou, não quero, eu quero que você converse comigo, porque você conversou comigo no programa, no Power Couple todo, e a gente foi para a final. Eu falei, beleza, então nós temos um mês, nós vamos falar todo dia, vamos tirar um horário para falar só sobre a Fazenda. Tudo que pode acontecer, tudo que não pode, e eu fazia ela escrever, para quê? Para fixar mais, né? Fixar mais. Então, todas as opções que eu pudesse imaginar, eu e ela, a gente fez. Dentro também dos nomes que estavam sendo vinculados aí, né, tal. E realmente, acho, quem vai para uma Fazenda ou vai para qualquer reality e não se prepara, é burro, perdido, né? Não faz sentido. Mesma coisa, Power Couple. Falaram que a gente já tá lá, um ano, não entrei no outro ano, no outro eu cheguei voando, eu cheguei 10 quilos mais magro, eu cheguei pronto para fazer as provas todas, e tanto é que nós ganhamos todas as provas e fomos o melhor casal. A gente entrou com essa função. Gente. Então, dizer que a Débora não se preparou, preparou. Tanto é que vocês viram lá na entrada, não tem como falar, Débora, você vai falar isso. Não. Mas a Débora é uma pessoa que agora vocês estão percebendo. Vocês estão percebendo que a Débora já tinha o conteúdo e se preparou. Então a Débora fala bem, a Débora não gagueja, a Débora não fala palavrão, a Débora é forte, a Débora é corajosa, e juntou tudo isso com uma preparação psicológica, porque tudo que ela mostra ali é ela, mas o psicológico tem que ser trabalhado. Claro, Então, Débora, ó, fica tranquila que vai chegar um momento que eles vão me atacar aqui fora, segura. E o que está acontecendo lá agora? Estão me atacando, falando que a Débora com o Chay, que eu sou corno e tal. Achei maravilhoso que vocês se encontraram, você e o Chay, para mostrar, né? Justamente. E aí, tudo isso ela sabia que ia acontecer. Né? E é tudo isso que ela tenta mostrar para o público também. Por exemplo, a Débora fala sozinha. Gente, ela nunca falou sozinha. Porque eu sabia, Débora, vai chegar uma hora que você vai estar sozinha. Fala comigo. Eu vou estar aqui te escutando. O pessoal, a Débora é doida, fala sozinha. Não, ela está falando comigo. E quando não está falando comigo... Você, então. E quando, pra você. É para mim. Tá falando pra mim, pô, ela tava sozinha? Vem, fala comigo, eu vou estar aqui do lado de cá, fala o que você quer falar, fala o que você tá sentindo, e pronto. Então, o público que não entende vai achar que a menina tá falando sozinha, tá fazendo VT. Não, cara, a gente sabe como é isso, a gente viveu um Power Couple e a gente sabe que nem tudo é mostrado.
Tem 20 câmeras, mas a câmera pula, né? A gente sabe. Sim. Então, quando a Débora E a repete... edição é seletiva também, Sim, né? quando a Débora repete um assunto, é porque ela sabe que não vai mostrar na edição. Na totalidade. Tanto é que o público que só assiste a edição não acha que a Débora é repetitiva. Só Sim. acha que é repetitivo quem assiste o Play Plus. E o pessoal lá É o povo dentro do que Twitter, convive, né? porque aí Isso, você não, vê mas eco, então, mas essa exato. não é a preocupação dela. Não é mesmo. Quer me achar repetitiva? Problema Quem é ganha um seu. aqui é só uma, filho. Eu quero saber. Você falou dessa preparação. Sim. Você acha que então essa preparação foi suficiente para Deolane? Vocês imaginam dessa preparação toda? Tinha essa condição toda que está Então. agora ou assim Então, extrapolou até a preparação? Então, na verdade, a gente nunca achou que ia ter essa guerra. Por quê? Porque as duas se conheciam aqui fora. A Débora entrou com duas conhecidas lá dentro, a Deolane e a Pétala, né? E a única orientação que tinha era, Débora, lógico, se você precisar acordar, a Débora tem dificuldade para acordar, e lá não tá tendo, mas tem. Então eu falei, Débora, fala com a Pétala, chega na Pétala e fala, Nossa, olha... fala com a Pétala. Então, mas a Pétala... Gente. Então, fala com a É Pétala. uma coisa que eu não consigo imaginar. Pra ela te ajudar. Isso ninguém consegue ver isso hoje. Mas tanto é que ela fala lá dentro, Bruno pediu pra eu falar com você caso eu tivesse alguma dificuldade. Porque era a imagem que eu tinha da Pétala. Eu só conhecia a Pétala de cumprimentar e de redes sociais. E a Débora também. A Débora falou lá ontem, falou, poxa, a imagem que eu tinha da Pétala era outra, de uma menina boa, tal. E eu falei, cara, qualquer coisa, chega na Pétala e pede ajuda. Por exemplo, Débora, Pétala, quando você acordar, me acorda. Coisa simples, Coisa de assim. amiga. Mas Sim. entenda, Débora, que vai chegar uma hora, você pode estar com a Deolane e pode estar com a Pétala, mas só quem ganha é uma. Então você não pode viver na sombra dela, que é o que a Pétala está fazendo. Exato. Muita gente lá dentro vai viver na sombra da Deolane. Isso foi falado várias e várias vezes. Então, pode falar com elas, pode se divertir com elas, mas tenha a sua opinião de jogo. Faça o seu jogo, porque o público vai eleger só um para ganhar. Sim. Isso sempre foi dito, mas nunca foi dito briga. E no segundo dia as duas estavam brigando. Isso aí foi um susto. E tanto é que hoje eu tenho orgulho muito que a Débora soube absorver isso aí. Demorou uns 2 dias ali, sozinha, cabisbaixa, parou de comer, a gente até preocupou com ela, mas ela conseguiu, que a gente chama de Fênix, né? Por isso ela conseguiu absorver isso e voltou rasgando. Sim, e eu não precisei estar lá para falar isso para ela, mas provavelmente ela ia lá para lá e ficava falando sozinha, como se eu estivesse falando com ela. E ela conseguiu absorver isso aí, cara, e voltou esse leão que tá aí. Sim, ela tá muito grande. Uma coisa que você... São 2 comentários, né? Um deles, o primeiro, o tanto de dinheiro que vocês acumularam no Power Couple que vocês não levaram para casa, isso se fosse eu estaria assim... De morder o travesseiro. Surtando, que ódio, mas tudo bem. O segundo ponto, isso daí foi um comentário muito aleatório. O segundo ponto, sobre essa preparação da Débora, muita gente também começou a comparar o comportamento dela ali dentro com o de outros participantes de reality show. Sim. Compararam ela até assim com a Juliette, né? Tipo, de ter copiado comportamentos. Houve algum tipo de ensaio nesse sentido? Olha, a Juliette fez isso, deu certo, vamos por esse caminho. A Grazi Massafera fez isso daqui, deu certo, vamos por esse caminho. Teve isso, Bruno? Então, a única pessoa que não teve foi a Juliette. Que não teve. Porque é um perfil diferente de reality. Né? Então, estou falando com vocês, a gente se preparou para ver o que as pessoas fizeram errado e o que as pessoas fizeram certo. Pô, por que a Nádia é nossa amiga, pessoal, por que a Nádia não ganhou? O que aconteceu? Porque perdeu a cabeça. Então a Débora sabe, por mais que se exploda lá, ela vai segurar. Ela não vai bater em ninguém. Sim. Então todo mundo fala, Bruno, você não tem medo dela bater em alguém? Eu falei assim, cara, medo eu não tenho. Pode ser que aconteça, possa, mas não vai. A Débora está preparada para isso. Psicologicamente, sim. Então existiram referências. Né? Não imitar ninguém, porque ninguém é igual a outra e a Débora é diferente de todo mundo, então não tem como. Mas, por exemplo, quando falaram da Juliette, foi o tiro mais errado que deu, porque a Débora não tem nada a ver com a Juliette, trajetórias diferentes em programas que trabalham diferente, onde num você vota para ficar e no outro você vota para sair, né? Então, se você por exemplo, se a Juliette estivesse no outro programa, talvez, de votar para ficar, talvez tivesse sido diferente o resultado, né? Então você não pode levar por isso. Agora, falar que a Débora não teve uma preparação, e eu ainda falo, o pessoal ainda brincou quando o pessoal da equipe falou, cara, daqui a pouco você pode abrir uma escola de preparação para reality. Ainda brincaram comigo. Coach, reality. Por favor, não. Eu tinha uma não, mas foi engraçado, porque eu tinha uma visão muito boa do Power Couple e quando eu saí aqui fora, todo mundo comentou isso. Falou, cara, você foi o destaque, era uma pessoa que ninguém te conhecia e você conseguia enxergar o jogo
que é muito difícil, porque você não vê, cara. Você não vê muito. Sim. Ainda mais quando você tá isolado na casa, era eu e a Débora ali, mais um casal que transitava ali no meio, você não consegue ver o resto do jogo. E a gente conseguia com poucos sinais que davam. Quando eu falei, Débora, no meio do programa eu falei, Débora, a gente tá na final. Nós e aquele outro casal. E foi realmente. Mesmo o outro casal sendo o pior casal de provas do jogo. Mas a gente conseguia enxergar. Mesmo né? o casal já não sendo mais um Mesmo não casal. sendo mais casal, né? Mesmo o casal sendo eles. E a gente falava isso lá dentro também, que eles não eram casal. Então isso dava Vocês mais tinham briga. essa percepção ali? Isso é o fácil de achar. Dentro do Power Casal Couple, que é casal, casal que que é não é. casal, casal que não é. A única coisa fácil de ver no Power Couple é isso. Você isso. pode falar de quem mais você tinha essa percepção? Não, mas o mais fácil, todo mundo sabia, era Medrado e o sim. Cleitão, que né? ali não durou Gente, muito, mas né? é porque o Power Couple tem muita prova de afinidade. Afinidade mesmo. E a galera não acertava nada. Eu falei, cara, como é que você mora com a pessoa, é casado com a pessoa e não sabe nada? Nós não erramos uma pergunta o jogo inteiro. A própria Galisteu falava, cara, prova de afinidade vocês arrebentam. Tem 10 anos que eu vivo com a Débora, conheço de lá de cima para baixo, ela também conhece de cima para baixo, mas também nos preparamos para o Power Couple. Né? Não é que a gente entrou lá na doida, vamos ver o que dá, e não, a gente preparou, gente. E é bobeira não falar que não prepara. Agora, você não consegue levar isso tudo. O que você se prepara para quê? Para que venham flashes na sua cabeça. Tipo, puta, essa situação aconteceu comigo. E eu já tinha pensado nisso. Será que eu reagi certo? Ou será que amanhã... por exemplo, em algumas coisas você tropeça. Vocês viram a Débora lá, a gente sabe que tem câmeras e combinou aquela estrutura lá no faro, lá, das plaquinhas, tal. Cara, se uma pessoa é programada... Falei, cara, mas como é que a mulher faz isso? Não só ela, foi todos. Sei. Ela tá cansada de saber que tá todo mundo vendo aqui fora e que o faro tá vendo também. Como é que faz isso? Mas cara, ela foi entrando no jogo da galera ali e quando você viu, Você tava vai no comentando. embalo, né? Eu acho que chega uma hora também que dá uma... Então, se por mais que você desconecta, fale, né? por mais que você fale de estar preparado, você escorrega. No Power Couple também. O tinha hora que eu reality é lembrava. um órgão vivo, né? Então não tem como se preparar totalmente. Mas tanto ela estava preparada que ela aproveitou o ao vivo, foi lá, pediu desculpas, que ela estava errada mesmo, assumiu a culpa, não botou a culpa em ninguém, mas ela assumiu a dela, porque ela sabe que todo mundo sabe aqui fora. Fala, cara, por que eu vou ficar escondendo aqui, falando que não fui eu? Todo mundo já sabe. Fala, poxa, errei mesmo, eu errei, esqueci que tinha câmera e tal, não foi certo, tentei burlar o jogo, pediu desculpa pro Faro, pediu desculpa pro povo. Isso sim é a preparação. É saber assumir o erro, falar, não tentar enganar ninguém aqui fora. Aí, se aconteceu, volta atrás. Saber lidar com o fato, né? Como agir perante o que aconteceu. Não piorar, né? Ela tentar melhorar o que já está errado. Se você não melhora, não piora, você já está no lucro. Uma coisa que é importante a gente falar também, a gente tá falando bastante aqui sobre a Débora, né? Que é a participante lá da Fazenda, uma das protagonistas dessa temporada, mas a gente precisa falar de você, Bruno. Como que você tá lidando psicologicamente com toda essa situação, né? Então, é aquilo que eu te falei. A gente sofre muito mais aqui fora. Lá, a Débora tem que... Pelo menos tinha, né? Que bater com 20 pessoas. Ela é mais 20. Aqui você tem o Brasil inteiro, você tem a internet toda. Né? Você tem fãs, hater, para tudo quanto é lado. E é muito mais difícil você absorver isso, porque você vê muita gente xingando, muita gente elogiando, muita gente tentando denegrir, puxando coisas que não fazem parte do jogo, jogar lá para dentro, igual a gente viu. Até nisso a gente se preparou também, porque a gente sabia que isso ia ocorrer por causa das pessoas. Vocês imaginavam da questão do vídeo, do que ela falou? Fizeram isso no Power, não ia fazer na Fazenda? Esse vídeo rolou lá no Power. Né? E a gente já estava preparado no Power, tanto é que não atrapalhou as nossas votações. Imagina agora, uma coisa que aconteceu para a Débora, quando eu tinha 2 meses que eu conhecia a Débora. A menina tinha 26 anos, nunca tinha participado de uma eleição e vai fazer minha ainda eu fui tomar banho. Vixe, é porque ela estava comemorando, na época era o Aécio, né? E aí existiam umas pesquisas com o Aécio, eu acho, na época ele ia ganhar, na época tal. E eu fui tomar banho, quando eu voltei tinha saído o resultado, que a Dilma tinha ganhado. E eu nem vi o vídeo, né, na época. E beleza, passou e a gente tava bebendo à tarde em casa assim, mas eu fui tomar banho quando eu voltei. Aí de repente ela chegou assim, ó. 10 minutinhos de banho. Cara, quando eu saí e voltei, ela falou assim, amor, acho que eu fiz cagada. Ela já teve essa crise porque de consciência. Ela olhou, era Facebook na época, não tinha isso, né? Amor, acho que eu fiz cagada. Eu falei, olha o vídeo que eu fiz aqui, mas já tem mais de 1 milhão de visualizações. Cara, isso na época, ninguém tinha feito, ninguém chegava na não internet. Tinha esse impacto. Não tinha e se você for pegar, naquela se você for época, pegar né? o vídeo,
o que tá falando lá e comparar com os vídeos que tem hoje na internet, é Gente quinta do série. céu. É quinta série. Até a né? gravação tá bem tosca, né? É, quinta série, a bêbado falando lá, tal, é quinta série. Só que na época não tinha isso aí, cara, deu um bololô do caramba. Aí começou a ligar IG, começou o pessoal que a gente tinha nem noção, o UOL, o IG, todo mundo pra gente. Aí a Débora começou a pedir desculpa, que não sabia que ia dar isso, que ela falou Na só pro época só. mesmo, ela já começou a pedir desculpa. Lógico, não, mas ela não queria nem dar entrevista pedindo desculpa, que ela ia apagar o vídeo. Aí a gente apagou, mas já tinha ido embora. A gente já tinha ido embora, porque na hora que eu olhei, eu falei, você tá doido, Débora? Você beber. Vocês se prepararam pra todos os ataques possíveis, então. Não, essa história do vídeo mas é fenomenal. teve, a Débora foi pro IG, depois falou que foi errado. Mas quando a gente viu, tinha 7 milhões de visualizações já na época no Facebook, e foi indo, e aí a gente perdeu. O que vocês tinham bebido? Conta pra gente. Cara, Conta, na verdade, a Débora gosta de gin. Só que na época não era época de gin ainda, era não era vodka. mesmo. Aí vodka surta. A gente tava bebendo vodka com energético, acho alguma coisa assim, ou com suco, não lembro na época, mas eu sei que eu fui tomar banho, cara, quando eu voltei já tinha cebolista. Gente do céu, tipo, Um banho. uma dose, um banho e um... E é tão engraçado Uma que se tragédia você, que hoje é meme, se você né? pegar o vídeo, cara, e for ver o vídeo assim, e comparar com os vídeos que vem hoje, com essas brigas que tem e tal, sim. cara, é quinta série, é tipo as brigas de Não, reality. e virou um que não tem meme, nada a assim, ver. porque se tornou uma situação engraçada. E pegou né? a situação do eu sou rica, né? Sim. E aí o pessoal tentou comprar a situação do que falou dos pobres, sendo que ela não citou, ela falou dos eleitores do PT, sendo que ela de Porto Alegre, e ela tava puta porque Porto Alegre tinha dado maioria PT também e tal, e ela foi falar do PT, aí tentaram transformar em xenofobia isso aí, cara, e virou, blá, blá, blá. Aí tanto é que a gente foi chamado, e a gente respondeu por isso. Vocês se esconderam? Não foi um processo, ameaçaram o processo pra gente, mas aí a delegada chamou a gente lá do crimes de racismo e xenofobia e tal, ela olhou lá e falou assim, cara, não tem cabimento, foi uma coisa de bêbado, e não tem nada de xenofóbico, foi uma opinião sua contra um partido político. Não faça isso de novo, tal, e puf, encerrou por ali. E vida que e segue. acabou. Só que aí a Débora ainda pediu desculpa, fez vídeo gravando, pedindo desculpa e tal, mas esses vídeos ninguém publicou, ninguém salvou, né? Você já gravou alguma coisa bêbado e postou assim, que Cara, você se não, arrepende? eu sou muito tranquilaço, não. É bem de boa. Bem de boa. Bêbado, a coisa que eu não faço é pegar no celular. Bêbado, tá doido. Tá é certíssimo. importante ter esse tipo de Recomendação consciência. boa pra todo Uma mundo, coisa hein, que eu não faço é gente? pegar carro e pegar celular, bêbado. Tá acabou. certo. Tá Ó, ele é certo. médico, Não, gente. não. Ele dá dicas boas, sabe? Inclusive quando tá bêbado, sabe? Então, mas só voltando nisso, só pra completar, a gente já sabia que ia cair isso no Power. Batata, usaram a mesma coisa. Tanto é que a Débora falou lá no dia que elas falaram, olha, pega o vídeo dela de 9 anos atrás. A DM pega o vídeo e fala assim, pô, mas já usaram isso no Power. Você acha que a gente não sabia que ia fazer? Vocês vão puxar isso de novo, a mesma historinha. E a única coisa que tem pra falar da Débora. Vai falar o que mais? Não vai acusar de tá lá, assediadora também, tarada, igual falaram com o pobre do Chay. Não tem. Tanto é que as brigas com a Débora ela deu uma diminuída, porque eu acho que chamaram a Deolane na chincha lá, não tem mais ameaças, vocês nunca mais viram ameaças, porque a gente se queixou bastante Pelo disso menos aí. por parte da Débora. Não, Pelo da menos por parte não, da Deolane. eu tô falando né? da Deolane, É. porque o outro é Você descontrolado. chegou aí lá na Record, a cutucar a Record e falar oi? Eu tava dentro da Record, eu falei no link podcast do Selfie, né? falei, deu repercussão pra caramba, eles ouviram lá dentro, aí me ligaram, falaram que estavam achando isso errado também. Tal, Quem não que te podia- ligou? Mas a gente da produção do programa. a produção. Aí falou pra ficar tranquilo que eles não estavam achando isso legal também e tal, mas ainda demorou um tempinho pra Sim, chamar. sim, Demorou, teve- porque teve depois disso ainda teve mais. E a Então gente foi só. eles deram um puxão de orelha na Deolane. Não, por vocês causa vão ver disso. que não tem mais. É ela E mesma. agora não. até ao vivo, né? Nas Sim, dinâmicas, você vê que- a Galisteu chega a falar Sim, ameaça, também, não justo, não é ameaça, isso aqui é discórdia, não é Uhum. ameaça e tal. Graças a Deus pra deixar, porque xingamentos, cara, vai falar o quê? Vai xingar a Sim, Débora de que sim. vai adiantar? ficou puta porque botaram a mãe no meio, falaram da mãe dela, a mãe dela fica mal, mas quanto a ela, pode xingar que a bicha vai bater no peito e vai embora, e ela não vai retrucar do mesmo jeito, então não tem jeito. Mas você chegou a entrar, de fato, com alguma questão com advogado? Sim. Porque enfim, teve as irmãs, aquela situação toda Tem pastinhas já acumuladas. então, daquele vídeo que dando tiro Tudo. com a Airsoft. Foi esse dia que eu tava lá no Selfie, um dia depois. Foi Nossa, esse dia esse que eu fui vídeo lá. foi Falei, eu tão vou tirar a Débora de dentro do vergonhoso. programa. Então, porque uma coisa assim, é a questão sua com a Record. Outra coisa é ver isso perante. sim. Como Na entrar verdade, isso eu não como ameaça. tinha nada contra a Record. Eu queria que eles tomassem uma providência
Pela segurança. Pela segurança, não só a segurança física nossa aqui, mas a psicológica da Débora lá também. Porque a partir do momento que você começa a ameaçar demais a família aqui fora, a Débora começou a ficar preocupada com a filha dela. Claro. Isso Faz aconteceu, sentido. porque a avó ficou com medo, o avô ficou com medo também, queria tirar a menina do colégio. E a Queriam Débora... tirar É ela do lógico, colégio. mas é fácil hoje em dia você descobrir as coisas se você Sim. quiser, né? E aí eu Caramba. montei todo o aparato aqui fora, falei, não vai sair e tal. Esquema de segurança para tirar do colégio e tal. Não posso falar que aconteceu nada com a gente, isso eu não posso falar. Nunca teve nada fora da internet. Ninguém nunca ameaçou a gente em lugar nenhum, isso eu não posso falar. Ficou mais na boca. Mas quando botaram aquele stand de tiro... Mas ali, um processo existe sim, ou não? Sim, não, tem vários, gente. Sério. E são pastas separadas por vários assuntos, né? Só que eles não estão fechados ainda porque o programa não acabou. Então você só vai botando mais coisa. Você tá arquivando. Você vai só arquivando mais. Tá, Você já tem entendendo. entrada, já tem boletim de ocorrência, já tem tudo isso, já tem queixa, Ministério Público, tem tudo, mas tem os processos em aberto ainda, porque entra mais coisa, né? Todo dia, por exemplo, o Lucas solta uma pérola todo dia, né? Esse aí, Gente do céu, olha... então esse aí vai vindo, né, Sobre cara? esse rapaz, eu tenho até que me segurar aqui, porque a advogada é dele me verdade. acompanha, menino. Eu dou uma respirada, a advogada já É manda verdade, mensagem pra eu minha vi essa advogada. Eu ouvi você Olha, falando. Ela manda uma mensagem. Eu publiquei 2 textos ontem que eu citei o Xeratoba. Ela já foi na minha advogada. Escuta, aí, né? A minha advogada falou: paciência, né? Tipo, Gente aconteceu, do né? céu. Porque é isso, a família do Lucas Xeratoba, que é o Lucas Santos, Jesus amado, eles têm uma visão muito romântica a respeito do menino. Só que assim, tudo bem, né? Eu acho que assim, parente sempre vai defender, né, o próximo e tal. Você também tá aqui defendendo a Débora, a gente sabe. A gente sabe que a Débora também, assim, dá umas escorregadas ali dentro. Mas, assim, uma coisa é você defender o seu parente, outra coisa é você romantizar Sim. uma ameaça, tipo o que ele falou a respeito do Machado. Sim. Ele falou que queria dar uma machadada na Débora. Né? Ele falou assim: eu pago 1.000 pra alguém que é. enfiar o machado no cu dela. Então ele ainda estava comprando alguém, pagando Isso alguém é para fazer surreal. serviço. Isso Entendeu? é Ele ainda surreal. tava fazendo. Então, cara, assim, o Lucas, eu fiquei, no início, eu fiquei com dó do pai dele. Fiquei, porque eu não sei se você sabe, o pai dele me procurou no restaurante, né? Não. Ah, você não sabe disso, não? A Fábio até postou, porque a Fábio ficou sabendo. Verdade, sim, então, eu li pela Fábio. Eu fui jantar no restaurante na Vila Carrão, tal, com um advogado, e começando lá no japonês, e o pessoal me reconheceu, começou a tirar foto lá, tal, vamos tirar foto, tal. Aí tudo bem, só que alguém me reconheceu e mandou mensagem para ele. E eu só tô falando isso aqui de novo, porque a mãe dele teve com o cunhado dele no podcast lá do Lucas Self e meteu o pau na Débora, como se eles fossem o certo e a Débora não. E como se eu tivesse inventado tudo que tá aqui. Não foi inventado. E ele foi lá, mandaram para ele, ele foi lá, tipo, 9 horas da noite, ele foi lá, entrou, e você olhou do maior prazer, Bruno, eu sou o pai do Lucas. Quando ele falou assim, eu falei, cara, deve ser pai de alguém que trabalha aqui, né? Do gerente, né? Nunca ia botar na minha cabeça que era o Lucas de lá, né? Sim. Eu falei, tá, tudo bem, como é que tá? Prazer. Eu falei assim, eu queria te pedir pra parar de falar mal do Lucas. Eu falei, do Lucas? Eu falei, eu sou pai do Lucas da Fazenda lá e tal, porque ele e a Débora estão disputando 1,5 milhão e não tá sendo justo o que vocês estão fazendo com ele, falando mal, tal. A Débora botou ele na frente, como mira dela, e ela não para. Eu falei, peraí, agora eu já não discordo mais com você. A Débora nunca brigou com o Lucas. O jogo da Débora e as brigas dela começaram com a Petra e com a Deolane. O seu filho comprou e começou a atacar a Débora e só ataca ela. Sim. Naquela época estava pesado, estava votando, estava tudo nisso. Eu falei, então, nessa parte eu já não converso mais com o senhor porque o senhor já está errado. O senhor já está puxando sardinha para o seu filho, até entendo. Pai é pai, eu tenho filho também, mas não vou ficar discutindo com o senhor que eu não vou brigar. Quem manda aqui é a Débora que está lá dentro sofrendo. Então, se ela pedir um advogado, porque ela falou, Bruno, pede um advogado lá e tal. Aí ele virou, pai, pede um advogado aí, pai, mãe, pede um advogado aí também. Eu falei, então pronto, a Débora não pediu, o Lucas também não pediu, então você procura o seu advogado e vamos resolver depois, né, tal. Aí o dono do restaurante acompanhou ele até a fora, porque ele sentou na mesa. Ele não queria sair não, sentou para ficar conversando comigo. Eu virei de lado, comecei a continuar com o pessoal, o dono do restaurante acompanhou, foi conversando com ele até Mas lá na calma, porta. ele precisou ser retirado? Ele Foi expulso porque eu do virei aqui, ó. restaurante, Não, gente! na verdade, Que humilhação! Na verdade, eu tava Humilhação. aqui, eu virei aqui, ele continuou aqui conversando com outra pessoa que tava Aham. na mesa lá, a pessoa falou, não, deixa isso pra lá, tá? E o cara Ele não... tava sozinho. Ele Ele veio sozinho, Tá. veio sozinho. Aí não sei se era o dono do restaurante ou o gerente, tal, falou, cara, calma com isso, vai, a gente resolve Deus, que depois. E aí foi acompanhando ele até situação. lá fora lá, disse que ele ainda ficou um tempão conversando
tudo lá, e depois foi embora. Então, e pediu, pelo amor de Deus, não para de falar mal do meu filho, a gente tem uma tabacaria aqui perto, tem que gastar com advogado, ele está disputando 1,5 milhão, Mas, tem que entender isso. E ainda falou assim, se eu pudesse, eu ia lá e tirava ele lá dentro hoje, mas não posso, porque tem o contrato, tem a multa, e ele precisa do dinheiro e tal. Eu falei, cara, eu entendo tudo isso, mas não vai mudar a minha ideia do que eu tenho de seu filho. Entrou pensando no dinheiro. Eu tenho assim, Deolane. a ideia que eu tenho, assim, cara, pai protege filho. Claro. Sim, faz sentido. Mas o pai não justifica os erros do filho. Proteção é uma coisa, mas você falar que o filho tá certo ou não, porque eles fizeram isso no link lá do Lucas Self. Passaram pano em tudo, que o menino tava certo em tudo. E soa desesperador, né? Eu acho que parece que não enxerga, né, cara? Se sou eu e a minha filha, não, eu vou proteger minha filha o máximo que eu possa. Mas eu vou pegar e falar, filha, você tava errada, você fez isso, eu vou ensinar, eu vou mostrar. Tem como pontuar? Tem, mas quando a pessoa vai insistindo no erro ali, cara, é sinal que não teve, infelizmente não teve a educação que precisava, né? E aí o pai e a mãe têm culpa nisso. Então, e é uma família que, assim, com todas as ressalvas, com todas as aspas possíveis aqui, é uma família bastante problemática, não problemática no sentido de psicológico, mas, assim, problemática no sentido de não conseguir enxergar que existe uma situação grave sendo protagonizada pelo próprio filho, né? Só pra você ter uma noção, a irmã dele veio me atacar, veio falar coisas absurdas pra mim pelo inbox do Instagram, me desqualificar de cima e embaixo. A menina que não consegue nem escrever um português direito veio falar que eu era um péssimo jornalista. Eu falei pra ela, menina, volta a estudar, né? Porque é difícil de acompanhar. Eu tive que falar isso, tive que falar. Aí depois veio a advogada, depois veio a mãe. Nossa, não, assim, e é uma coisa que não é só comigo, eles estão fazendo com a imprensa, porque na visão deles, a imprensa tá pegando muito no pé do Lucas. E assim, eu não tenho nenhum participante favorito, não tô torcendo pra ninguém ali dentro, nem até mesmo o Chayanne, que a gente conhece há anos, a gente não tava torcendo pra ninguém. Inclusive, teve certas atitudes do Chayanne que também não vão poder. Mas a questão é, tipo, pegar no pé da imprensa, assim, sabe? Tipo, não deixar a imprensa fazer o trabalho dela, isso pra mim é muito problemático. Menino, mas esse enfim, daí, ó. Não, e você pensa assim, se fosse você em particular, né, cara? Mas toda a imprensa jornalista falando a mesma coisa, e aí querem brigar com todo mundo. Fala, não, todo mundo tá errado, só o Lucas tá certo. E aí eu acho que pega um pouco naquela outra questão que eu tinha feito pra você, que é administrar essas coisas aqui. E no teu psicológico também, né? Você já falou aqui pra gente nos bastidores que não tá dormindo direito, que falou no começo da entrevista que tá indo dormir 6 horas da manhã e tudo mais. Eu acho que não é só administrar o seu, mas também o da tua filha, que tem só 7 anos de idade. Como que ela tá? A minha filha, ela assistiu, assim? Então. Minha filha tá super tranquila, graças a Deus, porque eu tirei ela desse pedaço, né? Que bom. Minha filha assistiu o Power Cup inteiro. Era muito legal para ela ver a gente fazendo provas. Hoje ela vai para os parques e ela brinca que ela tá treinando pro Power Cup. Que ela vai fazer. Por exemplo, semana passada. O que você fez? Semana passada, agora, final de semana último, a gente foi pro parque da Vila Lobos e descer de tirolesa e subir paredão e tal, para entrar no espírito. Ela gosta disso. Eu tirei isso. A Bela só assiste prova do fazendeiro, prova que a mãe dela vai fazer. Então não assiste. A convivência ela não assiste. A gente não deixa mais. Eu botei uma babá para ficar pelo menos nos dias mais complicados, que é os dias que eu tenho que assistir, terça, quarta e quinta, que são dias que dão muita treta, e a babá fica com a gente, mas ela dorme comigo, ela não aceita dormir com outra pessoa, então atrapalhou a rotina dela de sono também. Imagina. Escola, complicado, tudo, né? acorda mais cansada, tá? Eu tenho que fazer dever de casa com ela ainda, eu já tô até brigando com a escola, já falei, para de dar tanto dever, não tô aguentando, dever é pra menina fazer, não eu. Diminui isso mas aí. vem uns dever de casa que a criança não sabe fazer, na minha época não era isso não, cara. Eu passei a minha infância toda fazendo meus deveres de casa sozinho. Nunca falei com minha mãe nada. Pra pedir ajuda. Hoje vem uns deveres que falam assim, peça a sua família, pode te orientar. Segundo período, sei lá. Segundo, terceiro ano. Né? Segundo, 7 anos. E faça isso. Filha, você sabe o que é isso? Não. Aí eu tenho que ensinar o que é isso. Peça a sua família para cortar figuras, não sei o que lá. E, pô, tô na escola de novo? Eu tenho que porra toda. Cara, aí eu fico mais 2 horas à noite depois que ela chega fazendo os exercícios dela. Eu sempre imaginei, eu sempre tive vontade de como meu pai e minha mãe não precisaram fazer isso, mas eu falo, poxa, eu sempre fui bom de matemática e tal. Eu queria ser esse professor da minha filha para tirar as dúvidas. Claro. E não para ter que fazer a parte dela. Né? Mas, cara, então, essa parte aqui, filha, você vai lá e faz na escola, porque você tem que te ensinar isso lá. Não sou eu que tenho que ensinar. Não sou deles, não é minha, não. Mas tirar dúvidas, sim, mas deles,
manda lá. Daqui a pouco eles brigam comigo aí, fala, caramba. Mas mudou muito a rotina dela, principalmente de horário de dormir. Ela não chega em casa, por exemplo, falando, me falaram na escola tal coisa. Graças a Deus. A escola dela, ela estuda hoje na mesma escola que a Débora estudou. E é uma escola de bairro minúscula. Então, pequenininha. Então, a mesma dona da escola, todo mundo, as mesmas diretoras. A Débora estudou a vida inteira lá, então elas protegem muito a Bela, sempre teve. Tem nada disso. E são poucos amigos, sabe? Tem 8, 9 amigos ali só, que são. Ela ainda vai sair daquele colégio para um colégio maior, mas esse momento é o momento dela ficar escondidinha lá e eles protegem. Nunca teve nada de falar. Sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo. Nem na época do Power. Eles filtram muito isso lá. A moda lá tá de levar álbum da Copa. Essa é a única coisa que elas falam lá. Ótimo. É isso aí. Criança sendo criança, né? É isso aí, que bom. Você disse que a mãe da Débora também, né? Tá acompanhando. Como que está essa situação dela também, vendo ela sofre muito. Ela tem milhões de grupos aí nela, né? Porque desde o Power Couple, e aqui no Power Couple, sim, ela sofreu mais, porque ela estava sozinha aqui fora. Não era ela que organizava. Não era ela que organizava, igual eu tô hoje, mas ela tinha os grupos e tinha a torcida, e ela que ficava com minha filha. Então esses grupos continuam com ela. Então ela é mais uma torcedora ali. Tá. Mas sofreu agora no episódio que a fulana falou mal dela lá, né? Nome de não sei o que, não sei aonde, no céu da arrombada de sua mãe, não sei o quê. Esse dia ela chorou, ficou super triste e tal. Até queriam que ela desse entrevistas falando sobre isso. Eu falei, não se desgasta. É só pra dar matéria e pra ela relembrar uma coisa que não foi bom pra ela. Isso sim, deixa a Débora chateada, porque sai do controle dela. Não tem como xingar uma coisa. É ela, né? Ela tá lá pra isso. Ela foi disputar 1,5 milhão e ela tá lá pra aguentar. Agora a mãe dela não tem nada a ver com isso aqui fora, né, cara? Então, extrapola muito, né, cara? Extrapola muito. Então é difícil. Aqui fora é muito mais difícil do que lá dentro. Tanto é que todo dia me perguntam, você vai pra fazenda na próxima? Eu falei, mas não vou nunca. Não vai mesmo? Não por mim, eu bato de... Gente, eu tiro aquilo ali de letra ali. O problema é a Débora aqui fora. Eu não quero ela aqui fazendo. Ela vai ser um reality à parte. Caramba, mas eu tenho pena, cara, dó dela aqui. Porque é muito pesado aqui. Eu imagino. A Débora já tem esses problemas de ansiedade dela. E ela não. Talvez ela se perca um pouco em termos de saber o que responder, saber como agir. Porque ali dentro, embora o ataque seja pesado, são ataques de no máximo 19, 20 pessoas no começo do reality. Aqui são milhares, aqui milhões. É o Brasil inteiro, cara. É o tempo todo. Indo pra cima. E ela não é que eu acho que ela não vá saber o que fazer, porque, por exemplo, ela tá me deixando cheio de orgulho dentro lá, porque tá indo muito melhor até do que eu esperava em alguns aspectos lá. Mas eu tenho pena pelo fato do tanto que eu tô apertado aqui fora, sofrendo, e eu não quero isso pra ela hoje, entendeu? Então, difícil, cara. Se vocês me verem um dia na fazenda, faz, cara, Bruno ganhou dinheiro. Você pode falar assim, vai dar. Eles não vão me dar, então eu nunca vou, entendeu? Eles não vão chegar e falar, 480 mil, você entra? Não vão me dar, não vão. O cachê já elevou, né? Bruno, até te peço desculpas, mudando completamente de assunto, eu tava aqui no celular só trocando uma mensagem com o nosso parceiro, que as nossas pizzas estão chegando, gente. Elas estão a caminho. A gente tá aqui com fome, as pizzas estão chegando. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês, nossa super parceira, pessoal da Pizza Prime, que tá enviando aí pra nós. Já vai chegar. A gente coloca aqui pra gente poder comer. Você vai amar. Você vai amar. Eu quase não gosto. Mas, cara, maravilhoso. Mas sobre esse lance de administrar daqui de fora, eu queria que você falasse também como que tá um pouco a sua rotina, né? Porque você é médico. Você tem sua clínica, cara. Você tem seus pacientes ali. Como que você... Em que momento do dia você tá sendo médico? Em que momento do dia você tá sendo o segurança da Débora das redes sociais? Então, hoje... Lembra quando eu falei pra vocês que eu me preparei pro Power Couple? Eu tive que me preparar pra Fazenda também, de uma forma um pouco diferente. Mas hoje eu atendo um dia, no máximo 2 dias por semana e no período da tarde. Geralmente segunda, que é um dia que não tem porcaria nenhuma na Fazenda. E na quarta-feira à tarde, que se por acaso tiver, a terça tem a votação, a quarta é a prova do fazendeiro, se tiver a quinta eu tô livre. Então, quinta-feira, eu tô andando assim a maioria dos dias de bermuda e tal, porque eu fico mais envolvido com a equipe do que com o trabalho mesmo, entendeu? Então deu uma organizada tipo segunda e quarta-feira, o resto é só a fazenda. Entendi. Não tem como, né? Vocês estão usando a mesma equipe que trabalhou para vocês no Power Couple? Então, dessa vez a gente tem uma equipe maior, né? Quantas pessoas? Sei lá. Não vou falar não, senão não, por favor. Por volta. Mas são pessoas que já sempre estiveram com a gente. Porque a gente tinha essa galera, são pessoas que gostam muito da gente como pessoa. Não é uma empresa que você contratou para.
são pessoas super competentes, e inclusive continuam com a gente desde depois do Power. Nunca paramos de ter eles do nosso lado, porque são pessoas que conhecem muito bem a Débora e escutam muito a Débora. A Débora vira madrugada, né, gente, falando, eu dormia cedo, a Débora não. E a Débora quer comentar sobre as coisas e fica conversando com eles. Então, são parceiros da Débora. Então, são pessoas que não estão ali trabalhando por dinheiro. São pessoas que gostam da gente, que têm contato com a gente todo dia, desde no dia que começou, desde um mês antes do Power Couple. Conhecemos essas pessoas um mês antes do Power Couple, então até agora. Então, são pessoas que conhecem muita gente, que já não dá, doutor Bruno, não existe isso, né? Bruno, Débora, vamos fazer isso, o que você acha? Vamos dividir isso e tal. Então, é uma equipe que luta porque acredita e não porque está sendo pago. Porque você vê equipes que estão sendo só pagas e fazem cada cagada, né? Não conhecem nem a pessoa que está lá, e aí começam a jogar coisa que a pessoa logo depois, a pessoa lá dentro desmente. Logo depois a pessoa lá dentro desmente a própria postagem ali, entendeu? Teve um papo não, né? Isso é mais uma informação de bastidor, de que a Deolane investiu mais do que um prêmio de A Fazenda em estratégia digital. Qual foi o tamanho do investimento de vocês? Nas amizades. Vai na arroba, não pode falar. Foi uma pizza, uma arroba. Não, lógico, a gente paga os ADMs, a gente tem os ADMs, tem o jurídico, que a gente não tinha no Power, aqui a gente tem. E faz necessidade. E faltou, e eu senti essa falta no Power, quando a gente saiu, porque o pessoal passou pra gente as situações e a gente não tinha jurídico, e a gente tem assessoria de imprensa. Então, cara, é gastos que a gente tem normais, desde o Power para cá. A gente não aumentou os nossos gastos. Certo. A única coisa que a gente aumentou por exemplo, a Débora ganhou um prêmio lá de 10 mil no negócio. Eu rateei com a galera dos ADM, entendeu? Ótimo. A Débora ganhou 10 mil. Eu falei, cara, esse prêmio é seu também. Rateei lá dentro. Tal. Então, esses porque a galera que estava torcendo. Eles nunca falaram isso, mas é uma pessoa que vibrou mais do que eu quando a Débora ganhou os 10 mil. É porque eles sabem que vai... Não, mas eles não sabiam que para eles. Não tem essa combinação. Não tem essa combinação. Eu gosto porque são pessoas que vibraram mais do que eu, inclusive o dia que a Débora falou, pô, a Débora ganhou, porque a gente nunca tinha ganhado nada no pau em termos de dinheiro durante o jogo. A gente sempre, toda vez que a gente ganhava, alguém tomava. A gente ganhou 2 motos, lavadora, tudo, e todo mundo tomava. O único prêmio que a gente levou do Power foi o de segundo lugar lá no final. Porque senão, tudo que a gente ganhava, tomavam da gente, cara. Não, e todo o dinheiro que eles acumularam no Power. Quanto que foi que vocês acumularam lá mesmo, Bruno? Quase 800 mil só. É muito dinheiro! Imagina você passar o reality inteiro se destruindo fisicamente. Não, isso foi muito. Falar, deixa aí, fica aí. Aí vem outro casal que não acumulou nem metade. Né? Eu tenho lesão do pau até hoje. Eu tenho duas depressões na perna direita, no músculo, porque eu caí numa prova e afundou, deu uns roxão. Daqui aqui, gente, teve uma prova que eu fiquei com todos os 2 braços daqui até no meio da axila, tudo preto. Tudo preto, de esfregar, de sair pendurado em cabo de aço, essas coisas todas. Na última prova, você tinha que pular de costas, ir em cima de um colchão de ar, eu fui pular e sair correndo, era brita em volta, e abriu minha mão aqui assim, a gente ganhou essa prova, inclusive, só que eu fiquei com uma fasciite palmar durante 1 ano. Parecia nada, só que aí cicatrizou, não parecia nada, só que você não conseguia encostar na mão. Eu não conseguia ir pra academia, pegar peso. Então, o Power, para quem vai se entregar, ela é arrebentada. Você precisou ficar fazendo algum tipo de tratamento? Não, eu fiz fisioterapia com bolinha e não podia pegar os pesos, entendeu? Tá. Meu joelho, lá no pau, eu fiquei com um mês com o joelho tendo dormir de lado na cama, porque arrancou toda a tampa aqui e grudava na coberta, sabe aquelas coisas que não se cicatrizam de jeito nenhum? Então, cara, a gente machucou muito. Valeu a pena? Recebia valeu. todo o cuidado necessário lá, né? Meu cuidado necessário. Eu era um médico. Inclusive, eu tratei todo mundo lá dentro. Todo mundo passou da minha mão lá naquela... O doutor Bruno atendeu o Faro ainda brincou um dia lá, poxa, é bom, né, quando tem um doutor experiente dentro, né, porque passou todo mundo na mão dele lá, todo mundo machucava, Bruno, o que eu uso? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o copo caiu, cortou o pé do cidadão, vai Bruno de novo lá, tudo. Você pode ir pro No Limite já, né? Pois é, vamos fazer o No Limite lá. Já pode. É bom o cachê lá? Eu não sei. Eu acho que não, amigo. Acho que não é não. Falar em Power Couple, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente alguns bastidores de coisas que não foram ao ar, né? Porque a gente sabe que o Power Couple, ao contrário da Fazenda, ele não tem transmissão 24 horas, né? E uma das coisas no Power Couple, de pessoas que a gente já entrevistou, inclusive o Adbala, que esteve aqui com a gente logo foi no nosso segundo episódio, ele falou, né, que nessa temporada
tinham alguns casais, assim, que eram super escandalosos, né? Na hora do sexo, gente, porque são casais, né? E as paredes são muito fininhas Sim. lá do cenário, né? Sim. Eu queria que você citasse pra gente quem que era o casal mais escandaloso. E aí? Então, vamos lá. A gente tinha casais escandalosos de briga. A gente não tinha muito escandaloso de sexo, né? De gritaria à noite. Sim, porque você tem Mas aquelas entre os próprios. você diz. brigando entre eles mesmos. A gente Quem que escutava. era? O pessoal perdia as provas e acabava discutindo, né? Então a gente, já falei, então não preciso ficar falando os outros, mas o Amedrado e o Cleitão era direto. Mas eles não brigavam só no quarto, não, eles brigavam o dia inteiro. Era o dia inteiro. Era Um casal feliz, era um casal feliz. Tá, e tinha outros também. Tinha Um casal o ex-casal bem campeão alegre. também, brigava muito e tal. De sexo, rodou uma situação aqui fora que a gente não presenciou, mas que depois foi o gemidão, né? Que teve lá, né? A história do gemidão. Dali Martins, né? Verdade! Aquilo foi. Aquilo foi. realmente. Isso foi uma versão da Márcia Felipe, que eles estavam dormindo na barraca, que era lá fora, que era em frente ao perrengue, que era um dos dois. Mas também, gente, não tem como não ser barulhento, porque o perrengue, agora, o perrengue esse ano era show de bola. Essa versão do Power era um hotel de luxo. O perrengue que a gente estava era uma cama de madeira, de metal. É com tipo metal. como se fosse um quarto de hospício, assim, Era uma né? cama daquelas de metal e tal, e tinha uma placa de madeira em cima. Então, para você rodar na cama, já fazia barulho. Já fazia barulho. Imagina o JP que não cabe na cama, Nossa, né? Ele já fazia pequeno, ele já fazia barulho normalmente, sem fazer nada, porque ele tinha que dormir encolhido, porque não dava para esticar as pernas, então se vira para um lado já fazia barulho, fazia para o outro. E foi justo na época, na primeira ou segunda semana, que ainda tinha barraca lá fora. Tanto é que depois não teve mais nenhum assunto desse, porque a barraca ficava de frente pro quarto, então ouvia-se tudo de um do lado pro outro, era muito vazado o som, e aí surgiu esse gemidão. Fora esse episódio aí, não tinha muito isso, não. Acho que o pessoal lá esquecia. Era briga, acho que o pessoal esquecia muito disso, né, Tinha cara? muita treta. E aí, quem fazia mais em silêncio mesmo. A Débora ainda brinca que lá foi. Nesse assunto era mais lua de mel. A gente fazia mais sexo lá do que aqui fora. Porque não tinha nada pra fazer. O Adbala falou Você não tem muita exatamente a coisa. mesma E outra, coisa. relaxa, né, cara? Relaxa. E quando a gente. É bom a Débora contando, porque eu sou mais envergonhado, mas a Débora contava, pô, quando a gente ficava sem quarto ou sem banheiro, a gente pedia pra tomar banho no banheiro dos outros e ia lá mesmo, entendeu? Porque quando você tá num quarto sem banheiro é difícil, porque pra você se limpar depois é complicado, né? Então a gente aproveitava durante o dia, porque, cara, a maior parte do dia você não faz nada na casa. Sim, Né? dá um Fica tédio, Trancado né? dentro da casa ali e tal. Vamos tomar banho? Vamos. Sim, O código era vamos tomar banho? Vamos E tomar o banho. banheiro das suítes, eles não têm câmera, Não, né? é o único lugar que não tem. É o único lugar que não É tem realmente câmera. reservado. É, reservado. E à noite, de madrugada, apaga. A gente E à noite tinha a capinha que vocês Isso, colocavam em cima da câmera, né? A isso. capinha antissexo da Record, né? E até não só pra isso, mas pra gente conversar também, né? Era ali que a gente fazia as estratégias de jogo, né? Sim, A gente sim, sempre sim. perdia um tempinho ali à noite conversando sobre o que fazer no outro dia. Débora, como é que nós vamos apostar? Eu vou postar talvez tanto se a prova for mais ou menos assim. Se a prova for de bicho, se a prova for de aquilo, a gente fazia as estratégias ali, né? Pra não ficar revelando estratégia pra ninguém. Claro, Então, ali a não, gente melhor. conversava. Faz sentido. A Melhor gente revelava momento, né? muito ali. Você comentou há um tempo, agora, né, quando a gente estava falando da Fazenda, Sim. da questão também dos remédios, Sim. né? E isso agora voltou também a ser justamente um ponto para tentar atacar a Débora. Essa estratégia também vocês pensaram nesse Sim. pré-confinamento da Débora, que isso seria também atacado? Sim. E se você puder falar, é claro, Sim. com relação ao que é esse ataque aos remédios dela, ao que o uso é esse remédio, como que funciona, se ela tem algum diagnóstico de Sim. fato. Não, posso falar. A Débora, ela entrou para a mídia muito cedo, e a mídia televisiva, né, era a única que existia na época, né? Então ela foi ex-Ronaldinha, e nessa época ela perdeu a juventude dela fazendo viagens e tal, era a época dos rodava o 15 Brasil, anos, né? 15 anos, e ela abriu shows do El Chan, então perdeu muito essa infância, e era muito cobrada, então, Ela tinha 15 anos? 15 anos. Não, e engraçado que a Débora foi a única integrante das Ronaldinhas que, não nunca é- teve um que caso nem- com o Ronaldo! E pior, nem conhece o Ronaldo, coitado. Pode negócio desse. Ela foi conhecer o Ronaldo anos depois que o pai dela é empresário de futebol, e conheceu na sei. França, tal. Mas nunca nem conheceu. E como ela fala, ela era back vocal. Na verdade, era dublado, né? cara? Era Pô, tudo dublado naquela época. Você botava a ninguém música lá e cantava você só disso. dançava lá e fazia. Tem um vídeo maravilhoso Tem uns vídeos da que é Débora, engraçado. que não é da Débora, né? Das Ronaldinhas, que inclusive foi lá na Gazeta, né? Ai, É, eu que, sei gente,
Desculpa, eu trabalhei na Gazeta, o Tutu trabalha lá. Mas foi uma tosquice ela vídeo. pra um lado, outro pro outro. Não era por causa do grupo. Era um programa que era o Leão Lobo que tava sim. apresentando. Era umas mesas de plástico, Isso. umas cadeiras de plástico. Arroz Esse aí. de fofoca. E assim, uma galera que você não sabia de onde que era aquela caravana, as cadeiras de plástico tudo assim meio empenada e tal, as meninas dançando lá e dublando. Eu falei, gente, É o isso puro daqui caos, né? é o puro suco da TV brasileira dos Total. anos 90. E eu falo com ela, nesses vídeos, se você prestar atenção, elas estão dublando, né? Lógico. Aham. Só que a Débora fica olhando o cara pra que lado que vai pra ele ir também. É, porque lógico. nem ensaiadas não estavam lá, cara. Pra ter o mínimo de sincronia. Mas era muito errado, cara. Era muito errado. A outra menina, cantava. Aham. E a Débora fica brava quando eu falo com ela que ela fazia que era o back vocal. Ela falava que a segunda voz. A segunda voz só se for assombração, a segunda voz lá que você fazia. Porque ela, Nossa. aproveita que ela não tá aqui, ela não vai ver agora essa entrevista, mas ela canta bem? Nossa. Não, ela canta bastante, se você deixar. Inclusive, ontem o Luiz França. Ótima no karaokê. O né? Luiz França tava chamando pra ir pro karaokê. Eu falei, cara, se eu levar a Débora pro karaokê, vocês não vão cantar mais nada. Porque se ela começa a beber, ela quer microfone é cantar e pronto. A Débora adora cantar, falar, no microfone e tal. Mas canta mal. Nossa senhora, canta mal. Eu Sei lá, amo a sinceridade. Assistem lá. Ela na Fazenda, ela canta lá. Sabe? E ela canta mal. É que a gente quer a avaliação do marido, né? Pra ver se ela tá romantizada aqui também. Ainda bem que o sonho dela é ser apresentadora e não ser cantora. Isso sempre foi o sonho da vida dela. Então é melhor. E essa parte ela joga bem. Mas a gente tava falando. A gente tá falando da medicação Assim, dela, então, né? vamos lá, perdão. A medicação, assim, aí por essa pressão que ela sofria na época de cumprir trabalho, cumprir agenda, tal, ela começou a ter umas crises de pânico na época. Crise de pânico. Pelo menos foi diagnosticado lá atrás como crise de pânico. Isso antes mesmo de você conhecer. Não, né? Muito antes, 15 16, anos, 20 a 17 20 anos anos. atrás. E aí ela foi medicada com, não sei se foi até diagnosticado certo ou não, mas foi medicada como um remédio para ansiedade. E aí, gente, esses remédios, se você não faz uma programação, a pessoa vai vivendo com eles. Não é muito Total. remédio, mas é um remédio Sim, que a gente pode sim. usar para dormir. Tal. Só que aí, quando a Débora teve a primeira filha, aí eu conheci a Débora, já tomava, tal, mas não prejudicava em nada, era só um remedinho para dormir. Ela tinha muita taquicardia de parar no hospital quando eu conheci a Débora. Caramba. Ela ficava aí e achava que ia morrer, e falava, vou morrer, aquelas Por causa taquicardias. das crises. Porque achava que estava infartando, e na verdade é só o psicológico, né? Tal. E aí, acho que foi um dos motivos da Débora ter ficado comigo, que eu consegui ensinar ela a acalmar e não precisar ir para o hospital. Porque ela ia para o hospital 2 vezes por mês e chegava lá, os médicos falavam que era piti. Coisa mais errada do médico falar com alguém é isso, né? E eu, como já vivi isso bem muito na errado, vida. hein? Piti, vai para casa, dava um calmante e mandava para casa. É não que levava. naquela época também, essa questão Era. da saúde mental era vista Não com levava, outros olhos, não até levava. pela equipe médica, E aí, né? quando eu conheci a Débora tinha muito essas crises de ansiedade, quando tinha problemas, por exemplo, brigava com alguém, discutia com alguém, com o pai, com a mãe, com alguém que fosse amigo, ela tinha essas crises de ansiedade. E eu ensinava, eu botava ela no peito e ficava com ela horas até ela acalmar, sem precisar ir para o hospital. Acho que foi isso que consegui conquistar ela, assim, foi mais por isso, porque feio, ela bonita pra caramba, 10 anos mais. Eu não tinha nada que agradava ela lá. E aí consegui. E ela fala até hoje, poxa, Bruno foi a única pessoa na vida que conseguiu me acalmar sem remédio. Mas precisava de um remedinho para dormir, para acalmar e tal. Só que aí na gestação, a Débora teve quedas hormonais muito grandes, mas foi mal diagnosticada de novo, porque ela começou a ter crise de choro, sintomas depressivos. E eu, poxa, vamos levar numa psiquiatra. E médico, cara, sempre fica de olho. Eu já mandei numa psiquiatra mais cara, que tinha era 1.500 conto o preço da consulta. É mulher formada de Harvard, caramba, 4. Pô, e a mulher me fala que a Débora estava com depressão pós-parto e já soca 5 remédios na Débora. Nossa, diferente. isso, né? E tinha que voltar a cada 15 dias pagando retorno de R$750. E cada vez que ela trocava os remédios de novo e falando que a Débora tinha sintomas depressivos. Nossa, mandou um monte de coisa, cara, que é até bom não falar aqui para não dar gatilho para ninguém sim, e tal, sim. que agora também tem esse negócio do gatilho que ficou Sim, muito em sim. moda. Então, falou muito mal da Débora, que a Débora tinha que continuar. Cara, eu falei, cara, não é possível. Essa menina era uma menina saudável, ia pra academia todo dia, treinava E e aí, tal. com as Por causa da medicações- gravidez. E a menina ficou dopada. E não tava melhorando. Eu falei, cara, não dá. Eu liguei pra médica, pra psiquiatra, falei, cara. Isso durou não quanto dá. tempo, você? Cara, por sorte eu sou médico, é isso que eu tô te falando. Durou, sei lá. Porque a Débora
ela teve neném, deu peito até os 8 meses, só que no meio dos 8 meses, ele lá pro 6º mês ali, ela começou a ter essas crises e tal. Tá. E aí durou uns 4, 5 meses, cara. Mas sim, porque Esse eu sou. uso de Porque eu, medicamento. porque eu briguei ainda. E depois você não pode tirar muito de uma vez. Eu fui tirando mesmo. Normal. Eu liguei pra mulher e falei, cara, você tá errado, desculpa, mas não tem condição. A Débora é uma menina super alegre, a pessoa. Se um dia vocês vão chamar ela aqui, vocês vão ver como é que a Sim, Débora é, a cara. gente quer muito. Vocês veem a parte forte da Débora ali, que é a preparação, tem que encarar mesmo. Mas a Débora é a pessoa que chega em qualquer lugar, eu desapareço, porque eu sou chato, ranzinza e tal, e a Débora brilha. E a minha sumiu, parou, acabou a minha. Eu chegava em casa do trabalho, ela tava chorando, ela não queria ver a neném e tal. Eu falei, cara, não é possível, não é possível. Eu falei com a mulher, falei, não, ela vai ter que usar pro resto da vida esses remédios e não sei o quê, porque ela tem um monte de coisas que eu não vou ficar falando. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, amor, vamos nós dois tentar ver isso aqui. Você não tinha isso aqui, não foi o nascimento de sua filha que vai te levar isso aqui. Eu não acredito nisso. Aí pedi uma série de exames e tal, olhei, cara, tava uma mudança hormonal brutal na Débora, tudo zoado, tudo lá embaixo. Falei, Débora, eu acho que é isso aqui, cara. E ela já não aguentava mais tomar remédio, já não queria, já tava. Quer dizer, ela não aceitava que a vida dela ia ser aquela. Falou, pô, vou ter que tomar esse monte de remédio que não me deixa fazer nada. Tal. Ela falou, Bruno, vamos, você faz, você manda. Eu falei, vamos fazer reposição hormonal, acertar tudo isso aqui. Ela já tinha parado de amamentar. Beleza, vamos mexer. Mudei, cara. Cara, em um mês ela já não tinha mais remédio nenhum. Olha que já Foi rápido até. Foi porque era comigo. Sim, E eu tinha essa autonomia de estar vigiando ela 24 horas por dia. Com acompanhamento. Com acompanhamento. E fui botando, fui tirando. Cara, eu falei, cara, deu vontade de voltar lá na médica depois. Apesar de eu ser médico. Mas é uma responsabilidade, cara, de ficar pagando 1.500 conto a cada 15 dias. E a mulher, em vez de dizer, esse aqui não dá, vamos trocar outro remédio. E é só remédio caro, remédio psiquiatra, cara. Você tem a caixa de remédio que custa R$800. E você leva 4. Eu falei, gente, 5 remédios pra menina não vai viver assim. Eu falei, Débora, não vai. E ela com medo de não ter que ter a vida dela assim mais. Cara, consegui voltar pro mesmo remedinho de dormir, que é o que ela usa até hoje. Que é o mesmo remedinho que ela usa até hoje, que ela usa pra dormir. Só que a Débora, gente, ela à noite, ela é muito agitada e o pessoal fica achando que é o remédio, entendeu? Fica achando que ela toma. O remédio dela é pra acalmar, não é pra deixar agitada. Por exemplo, esses dias apareceu na televisão, não sei se vocês viram, ela mexendo, dando olho lá, e o pessoal tá assim, essa menina tá dopada. Chega uma hora que ela não tem sono e tá todo mundo dormindo, e ela assina em casa, e ela é engraçada, puxa, pai, não sei o quê. Eu até fiquei olhando pra ver se ela tava falando alguma coisa pra minha filha, mandando ela pra casa. Mas ela é assim, então aquele dia ela tava acelerada, balançando perna. Então não é nada além de um remédio pra dormir. Hoje é só ansiolítico. Ela já tomou esses remedinhos mesmo, tá? Só não vou falar o nome do remédio, mas é um remédio super normal. Remédio super normal, que hoje eu faço o controle disso, né? De dosagens e tal. Mas nada demais. Tanto é que é o mesmo remédio que eu tô dando as mordidas agora, pra poder dormir. E assim, de qualquer forma, esse ataque é ridículo, né? Esse ataque é agressivo, é violento. Sim, então... lógico. Igual nosso amigo Lucas meteu lá, toma seus remédios lá porque você é louca. Os caras não têm propriedade pra falar de porra nenhuma, ainda quer falar de medicina. Não só isso, falaram do outro psicopata, tem sintomas de psicopatia. Quem são essas pessoas pra falar, julga? Eu que sou médico. Dá um diagnóstico assim, né? Eu que sou médico, eu não posso dar esse tipo de diagnóstico do nada. As pessoas, não, tem sintomas de psicopatia, esse é sociopata, essa é louca, porque ela toma remédio, vai tomar seu remédio, você tá louca. Gente, Bruno, é muito complicado. Eu queria só até tirar uma dúvida por ignorância da minha parte mesmo. Quando uma médica como essa, por exemplo, que receitou todo esse caminhão de remédios para Débora, comete um erro como esse, a gente pode classificar como um erro médico? É um erro diagnóstico médico. É um erro de diagnóstico médico. Então, sim, a Débora foi vítima de um erro médico. E não é uma médica... Ela é médica, inclusive. Não é uma médica desconhecida nem nada. Uma médica famosa, de Harvard, caramba. Então, você vê que todo mundo tá fadado a errar. O problema é você insistir no erro, porque eu ficava brigando com ela e que eu falei, olha, vamos ver. Quer dizer, ela viu que a Débora sumiu e nem quis ligar mais para ela. Eu cliquei e falei com ela, filha, a senhora estava muito errada. Então, cuidado, eu poderia ter processado, poderia ter feito um monte de coisa, mas eu falei, cuidado, porque às vezes existe um viés farmacológico muito perigoso nessa área. Né? E aí a pessoa quer só botar remédio. No dia que ela falou comigo, não, ela vai ter que tomar pro resto da vida remédio. Uma menina com 30 anos na época. Que loucura.
Cara, a sorte da Débora, mais uma vez, foi eu ser que você médico. tava lá, né? Foi a primeira lá atrás que eu consegui tirar ela das idas pro hospital. Nunca mais ela voltou pro hospital. Não vou falar que ela não tem as crises de ansiedade. Tem. Lá no programa mesmo ela teve. Sim. Normal. E ela já sai, ela fala, eu tô com taquicardia. Ela vai lá e pede o remedinho calmante dela e tá. Porque quem tem esse problema, gente, vai ter a vida toda. Sim, Vai ter a vida toda. Não, isso Diagnóstico. Sim, pois é. Mas ela consegue sobreviver a isso. Agora consegue viver bem com isso. Ela já sabe os caminhos que ela tem que tomar. Mas dessa mulher, cara, se eu não sou médico, se qualquer um você e tal, a não ser que você suspeitasse de algo, de uma pessoa que você está pagando R$1.500 numa consulta e fala, não, vou pedir uma segunda opinião, que é o certo de fazer, lógico e tal, mas muita gente não faz, porque você vai na top das top. Porque, você espera já a gente tem uma indicação condição. certeira, né? A gente tem plano de saúde caro, mas eu não ia levar no plano de saúde. Falei, cara, se eu tenho condição, eu vou levar na melhor psiquiatra que eu conheço. Tal, pra resolver. E para ter um acompanhamento mais de perto, porque a gente sabe como plano de saúde, eu já trabalhei com plano de saúde, a gente sabe como que é. E tem esse diagnóstico errado que poderia ter mudado o resto da vida da Débora. Sim, muito, não, mas muito. muito. A gente nem teria noção de quem é a Débora hoje. Não existiria essa Débora que vocês conhecem. Não existiria mais carreira para ela, porque tomar 5 antidepressivos. É muita coisa. Era uma para ajudar a dormir, outra para ajudar a acordar, outra para jantar, não ficar nervoso. E é muito louco, né? Quando viver, a gente entrevistou a Aline Mineiro, né, na semana passada, e as coisas são bem diferentes, né? Quando o diagnóstico é dado, quando a pessoa é muito bem amparada clinicamente, né? Como as coisas funcionam. A Aline falou, né, que tomava 5 remédios na época que estava ali na fazenda e ela tava super bem, né? Mas por quê, né? Por causa dela, foi diagnosticado corretamente. Sim. Aí vai a Débora tomava 5 remédios no passado para ficar mal, né? Não faz sentido, não faz sentido. E é muito delicado esse lance de... A gente não tá falando que o remédio não é necessário, mas tem que ser bem aplicado. Né? Não. A Aline é nossa amiga, muito de frequentar nessa casa, e ela falou isso, inclusive, dessas dificuldades que ela teve, também devido ao mundo que ela vive. Esse mundo que a Débora vive, que a Aline vive, é um mundo muito pesado, principalmente para quem é mulher. Né? As cobranças são muito pesadas e elas sofrem com isso. E, graças a Deus, a Aline acertou na medicação dela, porque ela ia para um ambiente ruim, que é a fazenda. Né? É um ambiente que te deixa no extremo. E se a Débora, pelo contrário, a Débora nem iria para a fazenda se ela estivesse nesse nível que ela tinha antigamente. Um diagnóstico de depressão pós-parto super errado. Total. Super errado. Bruno, eu queria falar um pouquinho também sobre o seu trabalho como médico, né? Que a gente deu uma tricotada aqui nos bastidores. Fofoca, gente, fofoca. Porque você trabalha com saúde masculina, né? Não só, mas assim, comecei assim, mas não só mais. Né? Ok. E aí, a gente tem essa história, né, de que o Thiago Piquilo entrou na Fazenda graças a você. Boatos. Explica essa história, pelo amor de Deus. Não foi você que fez o Thiaguinho virar... Foi você que fez o Piquilinho virar Piquilão? Não, na verdade eu comentei sobre isso, né? Foi um outro podcast que eu fiz com Léo Dias, até conversando com vocês. E foi logo na época que o Thiago tinha acabado de fazer essa cirurgia, que ele botou pra mídia e tal. Foi com um médico conhecido do Sul, né? Não foi comigo. E o Léo Dias me chamou para poder explicar essa cirurgia. Tá. E aí eu expliquei como foi essa cirurgia e tal. Não sei se vocês quiserem que eu explique, mas... Nesse momento eu falei assim, e olha, Léo, pode anotar aí. Por causa dessa cirurgia, o Thiago vai estar na Fazenda. Passou, sei lá, 2, 3 meses e o Thiago estava lá na Fazenda. Então meio que eu fui o cabo eleitoral dele lá. Né? Eu lancei a candidatura dele lá. Eu devia ter pedido lá um contratozinho, Thiago, vamos para a Fazenda, vamos botar aqui 20%. Maravilhoso, né? Até conversei com ele. Depois eu contei para ele essa história. Ele morreu de rir. Eu quero que você conte assim pra gente como que faz essa cirurgia, porque assim... Tem um desdobramento nessa história, né? Inclusive envolvendo o Thiago. Então explica pra gente como que é esse procedimento e por que a gente vai falar de novo do Thiago. Porque parece que ele vai ter que fazer de novo o aumento peniano. É isso. Foi o que ele botou na mídia, né? Que ele ia voltar, tal. Do mesmo jeito que ele fez também o implante capilar. Então o Thiago dá azar, né, coitado? Tadinho! Ele fez antes. Ele é um cara super gente boa. Ele gente é super muito. cara. Gente, mas imagina você nascer com... A primeira coisa que ele falou pra mim quando ele saiu, eu falei, Bruno, eu fiz uma cagada. Eu fui fazer o cabelo igual o seu lá dentro da fazenda e pedi meu implante. O cara tinha acabado de fazer implante capilar e quis botar, platinar o cabelo lá dentro. Perdeu o cabelo todo de novo, aí teve que fazer de novo. Foi lá fazer com o médico dele de novo o implante capilar. Mas a da cirurgia, não é só dele, porque agora ficou muito famosa, mas essa cirurgia, a primeira vez que eu vi, nem foi aqui no Brasil, foi com o Dr. Ray. O Dr. Ray que me chamou para fazer, para mostrar essa técnica.
que ele faz, apesar de ser cirurgião plástico, mas ele faz muito essa cirurgia nos Estados Unidos. O Dr. Ray tem a especialidade de usar gordura para aumentar qualquer parte do seu corpo. Diminui e aumentar. Ele tira de um lado e põe do outro. Ok. É isso que ele faz. E ele fazia essa cirurgia lá. Então eu fui para ver com ele. Inclusive, na época, a gente queria que ele viesse para cá, mas aí, por causa de política não deu certo isso aí. Mas como você faz? Você faz uma lipo normal, e dá uma filtrada nessa gordura. Tira aquela gordura e tira aquela gordura mais ralinha, vai sendo filtrada e fica só uma gordura compacta, que eles chamam lá de célula de gordura, como é que chama? Poxa, fugiu o nome aqui, quando a gente fala célula-tronco. Célula-tronco ok. de gordura. Não é bem assim, é uma gordura mais compactada. Tá? É uma gordura que você filtra para ela ficar mais maçuda e aquela gordura mais rala vai embora, você dispensa. Essa gordura mais maçuda, mais condensada, você vai lá e injeta em volta do pênis, entre o músculo e a pele. Como o pessoal faz hoje. Existe esse mesmo preenchimento, só que com um ácido hialurônico ou com PMMA, com polimetilclorilato, mas com a gordura fica mais natural. Você faz, preenche toda a volta, tal, para aumentar diâmetro. Só que se você bota muito, você acaba empurrando a pele junto e dá uma esticada. Então, o pós-imediato dessa cirurgia é muito legal. Você vê, o cara tá ali em repouso. O pênis... Chega a aumentar quanto, por exemplo? Eu já vi no pós-imediato, mas isso não é o resultado não, tá, gente? De um pênis de mole com, sei lá, 7 centímetros de mole, 6 centímetros mole, pular para 15. É muito... 15 mole? Mole, mas é que isso não é real. É isso que eu tô falando com você. Eu tô pensando Porque aqui... estica muito. O pênis tá mole ali. Você preenche toda a pele ali e vai jogando pra cima. Você não tá aumentando o músculo, mas você tá puxando aquela pele que tá ali pra trás, você tá empurrando ela pra frente. Mas você não cria o músculo. Porque você tirou a gordura. Você tirou a gordura daqui, mas quando você joga na pele aqui, a pele vai empurrando o pênis pra cima. Tem um pinto aí? Produção! Eu tinha lá, eu tenho no meu consultório, eu trazia pra vocês. Sabe que a imagem que tá vindo na minha cabeça? O negão da piroca do WhatsApp. Eu tenho fotos aqui, você quer ver fotos? Vou mostrar fotos aí pra vocês. A do Thiago. Do Thiago não tem, mas eu tenho as fotos. Eu tenho as fotos aqui do pós-imediato aqui e mostro pra vocês como muda. Só que isso, gente, o músculo continua o mesmo, o pênis por dentro é o mesmo. E aquela gordura aí dá aquele efeito imediato, mas com o tempo uma parte dela absorve, não tem jeito. Às vezes uma grande parte, porque ela não tem, ela não se fixa ali dentro. Então ela cai na corrente sanguínea e vai embora depois, vai sendo absorvida ali. Mas em algumas cirurgias que precisa, onde o pênis é muito menor, eu não sei se, eu acho que o Thiago fez também, existem 2 tendões na base do pênis que chamam elevadores do pênis. São eles responsáveis por levantar o seu pênis. Uma coisa é seu pênis ficar duro, outra coisa é levantar. Né? Então, nas cirurgias onde você precisa ter um aumento da parte muscular também, e não só o preenchimento em volta, porque esse preenchimento melhora o diâmetro e melhora também um pouco. Mas você precisa aumentar a parte muscular, você vai lá e corta esses tendões também. Dá um pico, aí cresce realmente uns 3 centímetros, porque é o espaço que dá ali, na musculatura. Mas você corre um risco de pênis ficar duro, mas não subir mais. Se caso pode ficar marromena ali. Não, ele fica duro, só que fica para baixo. Você tem que dar uma direcionada, né? Entendeu? Vem pra cá, esse tipo de cirurgia, assim, mais a gente pega com pessoas que têm considerados micropênis, são aqueles que têm pênis ereto menor que 10 centímetros. Essa cirurgia é muito... Abaixo de 10 centímetros porque a já média é do micropênis. Porque a média do brasileiro é Fica de ligado, 13 a 14 centímetros. Vai aí ereto. em casa, você pega a sua régua pra saber em qual categoria você está. Exato. Então, a média do brasileiro é de 13 a 14 centímetros ereto. Já lembrando que eu sou português, deixar claro aqui. Qual que é a média do português, Bruno? Só pra você se defender aqui. Mais de 20. Mentira. Débora! Tudo bom? Não, mas a média mundial, ela fica entre 13 e 16 centímetros, a média mundial. E aí, por regiões, você tem uns vão mais um pouco, outras vão mais baixo. O brasileiro fica 13, 14 e tal, mas o micropênis existe, que é aquele pênis que ereto, ele tem menos de 10 centímetros. Esse pênis é complicado, porque realmente a mulher não consegue ter contato com o cara ali, não consegue fornecer, o cara não consegue fornecer ajuda ali para a mulher, né? O serviço não dá. Então esse pênis, sim, vale o risco.
da cirurgia Tá. de você cortar, porque aí sai de 10 para 13. Poxa, Faz já... diferença. Você já entra na média, Poxa, né? você já entra na média ali, né? Você não joga a média pra baixo, você joga pra É, si. é. Você entra ali no miolo, né? É, Tá valendo já. você pega e vai embora. Então, Essa assim vai. dura. Essa corte acabou, é dura. Ela vai ficar Só tem dura. esse Vai. risco por ser um cortezinho ali e Ah, tal, entendi. da ereção não ter mais pra cima, Mas mas fica 13. mas fica. Agora, o preenchimento feito com gordura pede, a maioria das vezes pede muito. Então você tem um resultado legal ali, daqui 3, 4 meses, 5 meses, Nossa, você fala, poxa, rápido. Não é tão... 3, 4, pensei que era um ano, pelo menos. não, mas uma parte vai absorver, não tem Gente, jeito. absorve mais rápido que Botox. Mas esse mesmo preenchimento aí, estão se fazendo hoje com ácido hialurônico, que é o mesmo que faz o Tá. preenchimento, só que aí só para aumentar diâmetro. Ok. Diâmetro só, sem querer aumentar tamanho. Tá. Né? Para aumentar tamanho, você tem que enfiar uma quantidade muito grande, que é o que você faz com a gordura. Você injeta uma quantidade grande, aí você vê que o pênis está aqui, de repente ele vai sendo esticado para cá, Uhum. porque a pele vai puxando ele aí. Então, para fazer isso, tem que ser com gordura mesmo. Só que também pede. Você muito. faz esse procedimento? Hoje eu lá? não faço nada mais. Não. Não faço nada. Não faço nada mais. Não, hoje eu só tô na fazenda. Eu queria que você não abrisse faço pra nada gente mais. só a cartela de clientes famosos. Ah, Mas eu imagino que muita gente procura, né, pra Muita. falar sobre isso, né? muita gente. Nessa época, então, que a gente anunciou essa cirurgia com o Dr. Ray, então, Aham. Bombou. cara, depois pra gente falar que tava parando, que não ia ter mais, foi complicado, porque a gente tinha fila até de cara dos Estados Unidos, que tentou fazer lá, e lá era muito caro. Lá custava $30 mil. Nossa. Aqui E você aqui no fazia Brasil? por $30 mil. Olha só. É a diferença. Então o nego tava comprando passagem pra vir 5 pra cá. vezes mais barato. Ué, $30 mil. Não, fica a passagem. Fica Não, o cara vinha, passeava, arranjava um casamento aqui ainda com, Não com é? esse dinheiro. Aproveitava a roladora. Já treinava com a roladora pra tudo até lugar. Brasil. Já que dura 3 meses, né? Dá pra você vir 5 vezes aqui. Dura mais do que isso. Mas assim, cada organismo tem um tempo né? de metabolismo. Faz Então, sentido. pode ser que demore 1 ano, pode ser que dê 6 meses, 7 meses. Porque assim, toda cirurgia que você faz, plástica e tal, tudo, tem um período onde você vai ver o resultado final. Sim. Esse resultado final varia de 6 meses a 1 ano. Por exemplo, Uhum. nariz. Nariz é um dos que mais demora. 1 ano pra você ver um resultado de nariz, e olha lá. Sério? Nariz, pra você ter o resultado final dele, é 1 ano e às vezes até mais. Definitivo, Uhum. né? Definitivo. Lógico, com 3 meses você fala, puta, ficou legal. Ou não tá tão legal. Aí você fala, pô, espera mais um pouco, porque o resultado não é agora, não. Nariz demora 1 ano e às vezes mais. Silicone, 3, 6 meses já tá legal. Entendi. Tá? Uhum. Mas é mais ou menos a história do silicone. Toda mulher que bota silicone, a primeira coisa que ela faz é, na hora que sai do silicone, ela fala, caramba, ficou muito grande. Jesus, por causa do inchaço. Ficou muito grande. Elas começam a dar um sentimento de arrependimento, a maioria. Ainda mais que hoje o nego bota 400, 500, 600 ml. É muita coisa. Bota, a mulher arrepende. Uhum. Aí passa uns 6 meses ali, 7 meses, ela já olha, já desinchou, fala, cara, eu quero aquele outro. Porque ela já acostumou com aquele negócio. Aí às vezes ela já volta e fala, pô, doutor, ficou pequeno. Murchou, né? Murchou. E aí ela já tem a imagem do outro. Uhum. Isso eu falo que tem dentro de casa. A Débora falou isso, a mesma coisa. Sério? Isso a gente vê exemplo dentro de casa. Mas é sempre assim. Então o resultado final é sempre diferente do que você vê ali na hora. Uhum. E do Thiago foi isso. E ele falou assim, ó, estou satisfeito, mas já não estou. Eu estava, mas não estou tanto, porque eu esperava que o resultado final fosse melhor. E não, eu já vi que eu vou ter que fazer de novo, tal, porque ele botou na cabeça que ele tem E que é uma fazer. cirurgia muito invasiva. O Bimbi não falou que ia fazer isso, né? Então, Ele o Bimbi falou, falou. ele O Bimbi falou falou, mas ele mesmo. se arrependeu um pouquinho de ter falado. Mas ele Porque falou. ele falou, e ele ficou bravo comigo, Bimbi, se você estiver vendo, até Oh, peço meu desculpas. Deus. Porque ele disse que falou na zoeira. Mas aí ele não avisou aqui que era na zoeira Mas que ele o tava Prior falando. ficou alegre. O Prior ficou alegre. Ele fez o marketing do Prior, né? Teve esse foi detalhe mais os também. amigos do que dele, né? Mas, Muita enfim. gente famosa te procura pra falar sobre Antes isso. procurava mais. É, Porque agora que eu tô mais famoso, o pessoal fica meio com vergonha. Né? com medo de expor, né? Mas você é médico, você tem que... Sim, mas seguir vamos. o Hoje a gente tem um protocolo aí, né? esquema mais tranquilo de atendimento. Aham. Você não vai trombar nunca com ninguém dentro da minha clínica. Tá. É horário diferenciado, é 1 por horário. Você não tem sala de espera, assim, para onde fica todo É mundo. bem privativo Ótimo. É mesmo. privativo, atendimento privado. Tem os dias agora que já não são mais essa área. Tá. A gente abriu um pouquinho, porque, por exemplo, hoje a gente faz muito implante hormonal, que são o chip da beleza e tal. Então, isso aí não. Vocês é uma estão coisa atendendo as mulheres lá mulheres, também, aham. homens e tal. Legal. Então a gente faz toda essa parte. A maior garota propaganda é a Débora. É a Débora, né? Porque a Débora usa implante hormonal, que foi o que eu usei para tirar ela da depressão.
Que legal. Olha. Porque eu lembro que eu falei com vocês que os hormônios estavam todos Sim, baixos, sim. botamos o chip da beleza nela, tal, com os Aham. implantes hormonais. Cara, saiu, virou outra mulher, tem 6 anos que usa, 6 anos que usa, serve também para não engravidar, e a mulher virou foguete. Vocês quando entraram, já que estamos falando justamente de plástica, de Sim. estética, vocês quando entraram no Power Couple, né, o casal, vocês foram muito atacados, Opa. justamente pela questão estética de, porque a Barbie A plastificada, Barbie, o Ken o plastificado. Isso é uma coisa que vocês pegam e ficam magoados ou vocês conseguem levar de uma forma mais bem-humorada? Acho que a Débora fica mais chateada, sabe por quê? Porque a Débora, cara, a única coisa que ela fez é o nariz. Ela O só fez o nariz? Ela só fez o nariz? E ontem eu vi não, peito, né? Ah, Peito. não, Mas ok. peito eu já Nariz. Mas no nariz rosto só, foi o nariz. Nunca fez nada. Quem faz, eu faço o botox dela só, Uhum. Tá. que dura 6 meses e eu que faço. Cara, ela fica mais chateada com isso. Porque ela não é que ela não gosta, mas é porque ela nunca fez. E ela até gostaria de Se fazer. ela tivesse rebocado tudo, aí Ela fala, ligaria. porra, mas se eu tivesse feito, não tem Tá. problema. Ela não é contra de fazer, Uhum. não. É porque ela nunca fez. Quando a gente vai, a gente tem um amigo que é super famoso, que é o Igor, que é o rei da Eu harmonização. fui no o Igor- aniversário dele essa semana. Você Achei foi? até que fosse encontrar vocês lá. Então, eu não fui porque eu não tô saindo de casa, né? Por causa Uma pausa. Chegaram as nossas pizzas. Ai. Nossa, Deixa o cheiro aqui. que tá Nossa, tão eu vi bom. na cabeça, ali já tava Escolhe o cheirando. sabor, Não, qualquer uma, amigo. Eu não por tenho isso, não. favor. Fica fazendo tranquilo. Então vamos lá. Bom, fazer uma pausa aqui na nossa muito conversa, só para dar um cheiroso. toque pro pessoal de Sim. casa que tá acompanhando aqui Aí, ó. nosso programa, nossa entrevista com o Bruno. Até me sujei. Porque Pizza Prime. as pizzas da Pizza Prime, gente, elas são super recheadas, a massa é maravilhosa, é tudo muito gostoso e a gente sempre recomenda. E quando eles fecharam essa parceria aqui com a gente ficou muito feliz, porque eu já era cliente verdade. antes. E eu também tenho lá no Campo Belo, é do lado da minha Então, casa. Não, tem no Brasil inteiro. Tem no Sim. Brasil inteiro. Então, a gente recomenda que vocês estão vendo agora aí, passando o site na tela de vocês, dá para vocês procurarem uma unidade próxima da casa de vocês. O que eu tenho para falar é que a variedade de sabores é gigantesca. Eu confesso que toda vez que eu peço lá para casa, eu fico na dificuldade para definir. É difícil definir. Sim, Porque as opções são muitas. sim, amigo, é assim, quando você vai pedir uma, você fala assim, o máximo que você pode pedir, sei lá, 2, 3 sabores, dá vontade de pedir muitas. E a gente tá tendo o privilégio de ter essa parceria aqui, então por isso que a gente mais do que recomenda pra você que gosta de pizza, tá aí acompanhando essa entrevista, ou não quer pedir agora, quer pedir depois, já anota aí o site da Pizza Prime e também siga o perfil da Pizza Prime nas redes sociais, que é @pizza.prime. Facinho, sigam eles no Instagram, procure a unidade mais próxima, entre em contato, faça o seu pedido que você vai se tornar cliente rapidamente. A massa é fininha. E deixa eu tem te falar, bastante e vou recheio. falar mais, hein? A Diga. primeira vez que eu comprei neles lá foi porque eu vi um anúncio de preço que era show de bola. Sim, O preço deles é legal. incrível. E aí, cara, quando eu comi, falei, cara, e agora foi o Um preço bebê, né? bom, Bom e a barato. qualidade ótima. Bom, barato e perto da minha casa. E o Morreu. nome não mente. É Prime, gente. É um Sim, produto Prime. Então, exato. peçam aí. Tutu, faça sua pergunta, que agora eu vou dar uma mordida aqui na minha pizza. Por favor, amigo, por favor. Pergunta porque eu pra já ele. dei Pergunta pra umas ele. 2, 3 mordidas na minha aqui. Tá quentinha, tá gostosa. Tá do jeito que a gente gosta. Pizza boa, gente. Pizza boa. Agora a gente tava falando justamente com relação, né, Bruna, à Já me estética. perdi com a pizza aqui, olha. Manda ver. Ah, Eu sim, falei, Débora. isso era um incômodo, né, pra vocês. Então, a gente falou do Igor, né? Uhum. Do Igor. O Igor é nosso amigo de BH, minha família mora lá, tal. E toda vez que a gente vai lá, ele não faz nada da Débora. A Débora Ele não fica- faz nada? A Débora fica chateada. Eu falei, não vou fazer, não vou mexer. A Débora, pô, mas não preciso, eu preciso. Olha a olheira aqui, ó. Olha meu olheiro, olha aqui. Eu tô vendo. E a Débora tem um rosto super marcado. E ela faz questão de falar, isso aqui é osso, tal. E não faz nada. Aí, agora eu chego pra ele, ô Igor, me ajuda, cara, senão ela vai ficar reclamando o dia inteiro. Aí ela vai lá e fala da orelha e passa um rolinho aqui na orelha. Tem uns furinhos Só assim, pra tal. falar que fez. Vai falar que fez e tal, mas não, a única coisa que a Débora tem no rosto é o nariz. E ainda foi uma, entre aspas, cagada, porque a Débora compete muito, e na época que ela fez, ela competia muito peso, essas coisas todas. Isso no E- CrossFit mesmo? No CrossFit, tá? ela fazia umas competições entre academias e ela ganhava dos homens, ficava em segundo lugar, dentro homem e mulher e tal. Caramba. Só que ela tinha um problema que ela mal respirava. Ah, Ela respirava tá. mal de um lado. E então isso deixava ela mais cansada. Então, Uhum. tanto que a Débora não era boa em performance De corrida, Aeróbico. por exemplo. Tá. tá? E aí a gente foi olhar. O médico falou, poxa, um lado só é fechado. A gente nem sabia. A gente nem sabia. Se um lado é fechado. Então, vamos fazer isso aí. Ela falou, poxa, mas então dá pra aproveitar e dar uma melhoradinha no nariz? Tá, lógico que dá pra fazer, tal. Aí fez, melhorou o nariz. Mas
O lugar continuou fechado. Puta merda. Não adiantou de nada. E aí eu vou. Agora ela vai me matar. E ela começou a roncar. Eu Muito quero alto. exemplos. Não, baixinho. Mas ela não roncava nada. Ela reclamava de mim, Mas porque era eu um- ronco. É, ronquinho, nem me atrapalha. E eu não tomo remédio pra Tá. dormir. Eu ronco, mas como ela toma remédio, tinha ela não apaixonado. escuta. É, mas aí eu falei, caramba, não roncava. A não ser quando bebe, né? E a Débora gosta de beber, né? Aí Aí não aqui, parece- né? Não Nossa aqui. É, aí não tem quem não ronca. É. Mas aí, poxa, eu falei, puta, Débora, foi fazendo o nariz, agora você vai tomar a fama de ter feito nariz e ainda piorou. Ainda. Tá roncando, Tá roncando ainda pra respirando cima de mal. mim. É, mas não. Nossa. Aí ela fica brava quando falam dela, né? Porque a única coisa que ela já fez é isso, é peito e nariz. Então, Uhum. ai, que... Não, e teve gente ali, eu não vou citar nomes, teve gente que se você pegar a foto de 10 anos Bicho. atrás e pegar a foto de agora, Outra gente que pessoa, quando não né? era famosa 10 É. anos atrás e agora tá famosa, você vê, parece que aquela pessoa morreu. Renasceu, E foi né, substituída. menina? Foi substituída. Ah, É. mas substituição não é feio do mesmo jeito também, né? Vamos lá, mudou. Eu nem Só citei mudou. nomes aqui, eu Só nem mudou a citei cara, nomes, mas- eu nem mas citei É uma nomes. coisa Aham. curiosa, né? Menino, não, quando eu vi a foto, antes de ficar famosa lá, porque casou com o famoso, falei, gente, é ela? Mas É é a mesma surpreendente. pessoa. É surpreendente. É assim. Não, cara, eu acho que assim, né? Eu sou zero contra quem faz plástica, pelo amor Ah, de Deus. não. Até porque eu já Quem fiz tá procedimento. feliz é a pessoa. Eu já Sim. fiz procedimento. Eu era muito bochechudo, aí eu fiz bichectomia e Bichectomia. tal. E aí demorou pra eu começar a sentir o efeito. Demorou uns 4 meses pra eu falar você assim, tava opa, falando justamente agora... do tempo que demora. Falei, agora tudo certo. Obrigado, Bru. Demorou pra fazer, pra, enfim, começar a aparecer o resultado e tal. Mas, cara, não tem. Eu acho que ali na Fazenda também virou um esquema assim de querer atacar o outro pelas mínimas coisas, É. né? Tipo, é porque fez plástica, é porque não sei o que. E as roupas? E as roupas. As roupas da Débora. Ah, eu preciso dizer que eu sou fã do tamanquinho rosa. Como eu gosto daquele... Eu acho aquele tamanquinho rosa tão icônico. Maravilhoso. Já. E aí eu Acho vou falar a minha maravilhoso. culpa aqui. É. O sonho da Débora, desde que a gente saiu do Power, Hum. era abrir uma loja de roupas. Porque todo mundo falava das roupas dela, né? E alguns metem o pau, outros adoram, né? Então as amigas dela mesmo, a Aritana, a galera toda adora Uhum. as roupas. E a gente fez esse planejamento para abrir a loja dela. Então pegamos um espaço físico e tal para fazer. E aí quando a gente começou a fazer, cara, me alugaram a loja do lado para um restaurante chinês, cara. Tipo um concorrente aí Onde desses. que vocês iam abrir? No Campo Belo No mesmo, Campo ali Belo. perto. Cara, e o restaurante cheiro tudo lá pra dentro, cara. Cozinha, aquela toda. E a roupa A gente ficava teve com que cheiro. parar essa movimentação para a loja física, né? E aí fomos partir para a loja online. Uhum. E, cara, tipo um mês antes da Fazenda, tava quase tudo pronto para botar, para lançar e tal. E aí começou a Fazenda, eu não consegui mais botar o projeto aí. Mas já tá tudo pronto, cara. Só tá botando. É só esperar. Botar. Os produtos já tem. Eu vou lançar. Até acho, se a Débora me der mais uma semana, eu vou botar, porque um monte de gente perguntando, poxa, onde é que eu consegui esse tamanquinho? Não, o Onde é que eu tamanquinho. consegui isso e tal? Ela andando Toda com aquele roupa, tamanquinho pro lado todas as do roupas que ela outro. tem ali são as roupas que ela usa mesmo. E ela resolveu, falou, poxa, Porque vou isso botar virou as um outro minhas. apontamento, né? Que ela Pois se... é, que ela faz roupa, gente, é porque pegaram foto dela num evento de gala, por exemplo, aniversário, ela sabe, pô, não quer que a Débora vá de Mas tamanquinho no rosa. Mas o Par Para a Couple mesma também dava coisa. pra ver que Sim, ela gostava de roupas a coloridas. Tati mesmo fala, gente, desde que eu conheço a Débora, ela é assim, vocês estão falando besteira dela. não, Vocês isso podem até não dá. gostar, mas a Débora é assim. Uhum. Né? Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, mas falar que ela botou roupas, ela simplesmente pegou as roupas dela, fez a mala e Juntou, foi embora. foi Aí, embora. e entrou em contato. Há mais tempo a gente já está em contato para poder fazer as próprias roupas dela. E a gente já tem o nome, já tem a loja, já existe a empresa. Que legal. Que maravilhoso. Já vai mas sair é o bom, link, já vai mas sair o é link, só tá bom. faltando botar os precinhos lá e as peças, porque tem as fotos todas as roupas que ela tá ali, são as Já roupas tem, que tem. já Todas, tem. todas. O Bruno, eu queria também só. A gente já vai estar encaminhando aqui pro encerramento. Mas agora que eu tô comendo? Não, mas a gente vai Não, continuar Cherry, comendo. tem mais Isso é- pizza. a gente só vai encerrar a entrevista aqui, mas a gente vai continuar comendo. Pra saber como é que fica o assédio em relação a você, já que a Débora não tá lá. Porque você é um homem bonitão, tal, não sei o quê. Quero saber como que você administra isso. Não tem, não. Não, Bruno, para não de tem, ser não. mentiroso. Quando eu saí do Power, teve muito mais. Sério? Muito mais. Porque hoje o pessoal, quando a gente foi pro Power, o pessoal não conhecia a gente ainda, né? Não conhecia Uhum. o casal, Bruno e Débora. Então, quando a gente saiu, eu parei até, inclusive, de
de responder direct, tudo. Uhum. Né? Porque como não conheciam como o casal era feito e tal, o pessoal meio que perdeu a mão. Então, quando eu saí do Power, meus directs, eu tinha essa, como eu não era da mídia, tava chovendo de direct. Eu saí de, sei lá, na época do Power, eu saí de 10 mil seguidores, que eram os da Débora, que me seguiam, para 300 mil, assim, no pulo, Muita assim. coisa. Então, pra mim era, ninguém Muita não era coisa. narcisista nem nada. E, cara, eu tinha esse orgulho de querer responder todo mundo e agradecer todo mundo no direct lá. Cara, eu fiquei um mês tentando responder todo mundo que tinha lá atrasado e não conseguia, não dava, não acabava. E eu pedi desculpa, falei, gente, eu não tô conseguindo, porque o pessoal reclamava e tal. Até que, cara, começou a vir uma enxurrada de mulher, de homem, de tudo pelado no meu direct. Conta pra gente Foi. isso. E aí eu falei pra Débora, vou parar por causa disso aqui e tal. Mas tal, imagino tal. que ela também tenha recebido, Sim, né? mas Então... ela não, a Débora tem muito mais. Então ela não dá Ela conta já nem de abrir. estava também Ela não abre, acostumada, ela não provavelmente, abre, ela bem não abre o entre direct. aspas. Quem quer falar com a Débora vai nas postagens dela e manda mensagem. Ela Entendi. não dá pra ela abrir e responder 10 e não responder todo mundo que tá lá. Eu não, como eu tinha menos, né, eu tava na esperança de conseguir responder essa galera. E aí eu parei na época e tal. E parei e falei, pedi desculpa a todo mundo, porque eu não ia mais responder os directs, porque tava vindo uma enxurrada de nudes lá, tal, e respeitar a Débora, e não achava isso certo, tal. A partir daí, cara, sumiu, eu não fiz mais nada, parou de vir os directs, porque eu cheguei uma hora e falei assim, ó, vou apagar tudo. Pau! Apaguei tudo, independente, pedi desculpa, e continuamos nossa vida. Quando a gente deu essa chamada, muita gente ficou revoltada também, falou, poxa, tá vendo? Eu queria falar com o Bruno e vocês. Aí o pessoal começava a vir nas nossas fotos só para conversar e a gente começava a conversar. Tá. Aí parou. E agora no Power, na Fazenda, é outro nível. Tem nada, não vem uma. Acho Vem que tá uma. todo mundo Vem focado, todo mundo né? fala. As mensagens é só de apoiar dela. Então. É que lotado. maravilhoso Eu não isso. consigo responder de novo, já tô até falando pro pessoal, não consigo responder todo mundo, mas eu vou indo. Todo dia eu respondo um pouquinho, mas é só de apoiar a Débora, porque hoje eles entendem o casal. Hoje existe o casal, antes não existia Eles o viram casal. que é um casal sólido, Hoje né? é o casal Fênix, hoje ninguém vai mexer, hoje o pessoal que vai ali, verdade. ou Existe vem um pra meter respeito o pelo malho, casal. ou vem pra meter o malho mesmo, ou vem pra elogiar a Débora lá e adorar o casal, tal. Até fiz uma postagem aí agora, porque começou essa besteira do Chay aí, eu fui pra internet falar. Foi muito bom você fazer isso. Como falei- que muito foi bom, o jantar muito com bom. o seu Chayanne? Pô, foi muito legal, né? O cara aquilo que vocês vê ali, né? Você já conhece Sim, ele, né? sim. Pô, foi Chay é muito legal. divertidíssimo, Ele me né? mandou uma mensagem e falou, pô, Bruno, eu tô livre, vamos jantar. Eu tava saindo de um outro podcast, falei, cara, o que você quer comer? Aí o cara me fala, italiano. Eu falei, pô, não conheço restaurante italiano, porque a Débora só come japonês, pô. Eu conheço todos os restaurantes japoneses de São Paulo, mas a Débora não come massas assim e tal. Tanto é que pizza lá em casa é só pra mim. Pode mandar, viu, gente? Eu gosto muito. Eu e a Bela também come. E aí eu falei, pô, mas aí eu tinha ido num encontro com um amigo nosso há uns tempos atrás, eu sabia de um restaurante lá em Moema que era muito bom e não era tão aquele burburinho, porque o Chay saindo agora, você imagina, não ia conseguir comer. Mas é um restaurante, um dos melhores restaurantes de Moema. Moema, pelo Mas amor sabe de aquele Deus. restaurante mais chique que o pessoal tem vergonha de ir lá te pedir foto? Falei, vamos pra lá. E fui, eu queria muito falar com ele, agradecer a parceria que ele teve com a Débora, o carinho, a paciência, porque não é fácil, dentro de um onde ele estava sendo atacado também, né? E ele entendeu e falou, poxa, eu gosto muito da Débora. Ainda até gravamos um vídeo, ele falou, poxa, minha torcida é da Débora agora. Hoje não, no link do podcast que ele fez com o Lucas agora também, ele falou, pô, minha torcida é toda da Débora lá dentro, apesar de querer encontrar com o pessoal vai até brigar comigo, mas apesar dele gostar muito da Kerline, mas ele entende o jogo da Débora como melhor e tal, mas ele tá torcendo pro grupo B, essa é a visão. Sim, Mas sim. se fosse para falar uma, ele falou da Débora e tal, e ele contou um pouquinho da vida dele, coisas que estão rodando, Foi coisa uma que eu não conversa conhecia. de amigos ali. Foi, batemos papo, tomamos umas biritazinhas lá, levei um presente para ele que eu falei que eu queria levar e tal. Mas foi super legal. É um cara que vai ficar com a gente aí agora, frequentar lá em casa Maravilhoso, também. maravilhoso, A gente maravilhoso. faz um churrasquinho lá que eu vou chamar vocês também. Por favor, Churrasco chama de a casa gente. são famosos. Por favor, eu quero estar dentro dessas festas. Começa agora o solzinho aí. O pessoal, Maravilhoso. a galera já foi, o Thiago já foi, o Thiago Rocha, o Felipe Campos, o pessoal já... Chama a gente que a chegou. gente vai lá Grande super se Copa, divertir. A gente não era conhecido agora, mas agora a gente é, e todo mundo perfeito. que chega faz parte da família lá. Maravilhoso. Bruno, a gente quer muito te agradecer Opa. por ter topado vir aqui dar essa entrevista. A conversa foi muito bacana, muito maravilhosa. A gente vai comer mais aqui encerrando esse papo, tá? Mas a gente precisa reforçar com você aí, tá assistindo a gente, que Por chegou até o favor. final, né, Tutu? Faz aquilo que você já sabe que você tem que fazer. Se inscreva no canal, meu povo. É só clicar no botão para se inscrever. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo no descritivo também.
E ó, compartilha, deixa seu comentário, dê opiniões, palpites, fala com quem você quer que a gente bate um papo também, porque a gente aceita Exato. sugestões. E é isso. É assim que a gente segue Se o nosso gostou, projeto. comenta. Se não gostou, Comenta. Comenta também. Mas comenta assim. Gente, Engajamento. gostei. Seja falso. Seja falso. Tô brincando. É. E se você não gostou da entrevista, compartilha com o teu inimigo, tá? Isso. Pelo menos compartilha, brincadeira. Mas ó, a gente também vai deixar aqui no descritivo o perfil do Bruno Salomão pra você seguir ele, mas você pode falar aqui pra gente, Bruno, como é que te acha nas redes sociais? O meu é DR, D de Doutor, R, Bruno Salomão, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora vocês vão ver lá escrito fofinho, porque hoje na Fazenda eu sou mais fofinho do É que o Bruno. fofinho, né, Não gente? tem outra Pegou. mais fofinha aí. Isso foi pedido do Rico. O Rico mandou pra mim, por favor, fofinho, tira o seu user ali, bota fofinho pelo menos na Fazenda. É boa, hein? Porque Rico só ajudou nessa. Ah, o Rico Boa. é porque a Débora só incrível te também, chama né? de fofinho, põe logo isso aí e tal. Até entrei Uma no, boa. no Space outro dia pra agradecer ele. Mas é isso aí, gente. Corte lá e é principal, ó. Bota na Débora aí, gente. Bota aí, bota aí. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, o episódio vai ser disponibilizado aí na íntegra no nosso canal. Você também vai acompanhar os cortes ao longo da semana, porque rendeu o assunto. E a gente agradece bastante a sua companhia até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Tem mais, tem mais. Tchau, 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 gente. pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Obrigado, gente. Obrigado.